os nossos medos, Senhor, as nossas necessidades, Senhor, as inseguranças que nós temos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cobre, Senhor, a vida dos nossos filhos com teu sangue, cobre as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor guarde a nossa família no teu esconderijo, Pai, conforme diz no Salmo 91, Senhor. Nós somos mulheres que, Senhor, estamos dispostas, Senhor, a te buscar, Senhor, até, Senhor, o último fôlego da nossa vida, Senhor, colocando a nossa família, os nossos filhos diante do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós recebemos a herança que o Senhor nos deu, conforme diz na tua palavra que os filhos são herança que o Senhor nos deu, Pai. Nos ensina a cuidar, Senhor, dessa herança, Senhor. Nos ensina, Pai, a termos sabedoria, a cada dia vivemos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas? Podem sentar. Eu vou chamar a pastora Chico. Ela vai estar falando um pouquinho sobre o nosso propósito. Bom dia, meninas! Bom dia. Estão animadas? Estão, né? Olha que lindo! Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito, né? Do Mães que Oram. Em nossas reuniões, né, com as mães, com as líderes de ministério, eu já vim orando há algum tempo e eu lidero um grupo de 13 a 24 anos. Era um grupo de 13 a 18 e a gente juntou as duas faixas etárias. Está um grupo enorme, a gente já vai ter que pedir para separar alguém aí. Mas algo que Deus colocou no meu coração, que eu conversei com a pastora Gisele e com as outras irmãs. Nós não somos um grupo, né? Porque essa questão do virtual, do mundo online, né? Igual a pastora explicou ontem, gera um descompromisso, tal do curtir e não curtir. Se eu pedir oração e ninguém responder, eu saio fora, né? E a gente sabe que no reino, no ministério de Deus, não é assim. Porque, por exemplo, no nosso país, tem os ministérios que representam o nosso país. O ministro não pode fazer parte do grupo do WhatsApp e sair. Alguém não concordou comigo e eu vou sair. É isso que a gente quer deixar bem claro para vocês. Vocês não fazem parte de um grupo, e sim de um ministério que representa o céu nessa terra, que é o Mães que Oram. Só Mães que Oram que está aqui, né? De todas as faixas etárias. Então, desde a concepção até a fase adulta, tem mães aqui que têm os filhos já adultos, né? Acima de 24 anos, já casados. E tem a mãe que intercede, que é o grupo da Denise, é isso? Que faz parte, junto com a coordenação da Denise. Então, que você, mulher, que você, mãe, tenha isso em mente. Que se alguma coisa, qualquer coisa que acontecer, não tiver, você pensa assim, mas se eu estivesse lá, eu faria diferente. Você tem total liberdade em Deus de romper as barreiras da vergonha, romper as barreiras do orgulho, chegar na sua liderança e falar, olha, essa situação aqui aconteceu comigo, poderia ser diferente, eu gostaria que abordasse, porque nós somos as líderes, a pastora Gisele nos coordena, né, mediante a orientação de Deus, mas nós também temos que ouvir a voz de vocês, porque cada família é uma família, cada filho é um filho, né? Ninguém aqui é igual. Nós estamos fazendo o estudo do livro. Quem comprou o livro aqui? Levanta a sua mão. Quem já chegou pelo menos no 11º capítulo do livro? Levanta a mão. Entendeu? Nós vamos terminar, no nosso grupo nós vamos terminar na última semana de dezembro o estudo do livro. Nós estamos no 10º capítulo essa semana. É muito importante que você leia. As irmãs que estão lendo, elas estão compartilhando que a cada leitura, ela falou, gente, eu não sabia nem orar. Um capítulo muito interessante que é como orar pelos amigos dos seus filhos. Quem já leu viu que lá o testemunho não é afasta dos meus filhos os amigos maus, que é o que a gente faz, né? Vamos falar a verdade, a gente faz isso. Não, Senhor, abençoa, prospera. Eu uso o meu filho como um valente, me dá estratégia para ensiná-lo a ele ajudar os amigos a vencer o vício e tantas outras coisas. Quando vocês lerem o capítulo, vocês vão ver
Que é isso? Então vocês fizeram um investimento de R$13 só. Então que a partir de hoje, dessa manhã, você que não... Olha quanta gente comprou e quantas pessoas estão lendo. Isso não é um compromisso comigo, nem com a pastora Gisele. Isso é um compromisso com a sua vida. Eu tenho filho adulto e tenho filho adolescente. Filha adolescente. Quando eu li esse livro, os meus meninos estavam na adolescência. Foi um romper, foi um divisor de águas na minha vida, em todos os aspectos. Porque eu achava que eu orando, só orando, ai Senhor, abençoa, cobre com teu sangue. Mas Deus nos dá estratégias de oração. Então fica esse desafio. Você comprou, você investiu, comece a ler. A gente sabe que tem muitas outras coisas, né? EC, estudo da faculdade, tudo tem um propósito. E nós estamos nesse propósito para crescimento nosso, né? Então, se um dia eu pude compartilhar, faz anos que eu falei para a pastora Gisele, olha, eu li um livrinho que fala, ensina a gente a orar pelos filhos. E ficou, acho que 5 anos para chegar ao ministério de mães que oram, para a gente implantar e poder passar todo esse aprendizado para vocês. E não é porque a gente ora, e não é porque a gente lê a Bíblia, e não é porque a gente lê o livro, que nós vamos deixar de ter lutas. Eu digo a você, que quando você começar a ler, a sua batalha vai começar. E aí Deus vai estar te preparando a cada capítulo, a cada testemunho, quando semanalmente uma de nós, quando a gente pede para vocês as segundas-feiras, nosso grupo faz ao devocional todas as segundas-feiras. Quem fez sabe, é uma guerra, é celular que trava, é vídeo, a gente chora, a gente fica triste, aí manda mensagem. Eu só digo assim, fique em paz, porque essa obra é de Deus. Esse ministério é de Deus, está no coração de Deus, mães que oram. Então que nós não venhamos desistir. Nós temos os filhos de várias faixas etárias. Todas as faixas etárias são fases diferentes. E eu não, quando eu me tornei mãe, é diferente ser mãe de menino e mãe de menina. Alguém te deu um manual? Não. Alguém te deu um manual quando você ensina tudo certo para o seu filho e aí no outro dia ele vem da escola com o pensamento tudo errado? Não. Nós não temos um manual. E o nosso manual é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos orientar. É a palavra de Deus que vai fazer a gente socar o menino quando o menino responder. Menino, eu vou te corrigir, porque o amor de Deus fala que eu tenho que te corrigir para você não me envergonhar no futuro. Então, que cada uma de nós, independente da faixa etária, tenha isso em mente. Você não faz parte de um grupo de WhatsApp. Nós fazemos o grupo do WhatsApp para ter uma organização, para que todas tenham o mesmo recado, né? Para que todas receberam a camisetinha, porque houve uma organização, uma logística em cima disso. Mas nós estamos aqui nessa manhã, manhã com Cristo, para representar o reino dos céus nessa terra. E que seja um romper de Deus, tirando todo medo, toda dúvida, todo espírito de culpa. Porque, como a pastora Gisele falou, tem coisas que vai acontecer com os nossos filhos, que a gente vai falar assim, nossa, mas eu não ensinei isso, nós não ensinamos. O mundo está aí, por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz maligno, mas o Senhor nos dará a vitória. E os nossos filhos verão em nossas vidas a Bíblia. Quando eles olharem para o nosso rosto, quando eles olharem para a nossa face, eles vão dizer, a minha mãe, como muitos profetas e muitos filhos falaram na Bíblia. Então, se tu és o Deus dos meus pais, muda a minha história. E assim vai ser conosco também, tá bom? Deus abençoe. Qualquer dúvida, vocês têm as coordenadoras de vocês. Vocês fazem parte de um ministério de Deus nessa terra. Amém? Paz do Senhor, amadas. Amém. Bom dia. Nós do Ministério Mães que Oram sentimos o desejo de honrar a nossa pastora nessa manhã. Nós entendemos que aquilo que o Senhor gera no coração dela
ela gera no nosso para nós gerarmos no de vocês. Então, nada mais justo do que nós honrarmos a vida da nossa pastora e agradecer por tudo. Vamos orar por ela? Estenda suas mãos para cá. Paizinho querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela vida da nossa pastora. Nós entendemos que ela é a nossa mãe, ela é a nossa mãe espiritual. E nós te agradecemos, Pai, por isso. Te agradecemos por todo o ensinamento que ela tem nos dado, por todo o tempo, Senhor, que ela tem dedicado da sua vida, do seu tempo, nas suas orações em favor das nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor, nesta hora, tudo aquilo que ela tem feito por nós. E nós te agradecemos. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, cuida da tua filha, Pai, de todas as áreas da vida dela, seja do espiritual, seja do material, seja do físico e seja do emocional, Senhor. Cuida da tua filha, Senhor. Supre as necessidades dela, meu Pai, da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos. E continua usando a vida da nossa pastora para a honra e glória do teu nome. Nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nem pode abraçar. Gente, muito obrigada. Foi uma surpresa e eu fiquei surpreendida. Deus abençoe vocês, viu? É muito bom poder contar com vocês, né? Porque a obra de Deus a gente não consegue fazer sozinho. Nós temos aqui joias preciosas que estão sempre dispostas mesmo ao trabalho, que não se negam a nada do que Deus tem colocado no nosso coração para fazer. Isso é tão gratificante e só o Senhor para recompensar mesmo a vida de cada um. A cada uma de vocês que estão aqui, que nós sabemos que faz parte, né, desse ministério. O Ministério Mães que Oram, ele não é restrito da nossa igreja. A gente abre para outras igrejas e outros ministérios. Nós temos 3 irmãs que são do Rio Grande do Sul que ingressaram essa semana no Ministério Mães que Oram. Nós temos uma irmã que está de onde? Do Rio de Janeiro também. Ela era da nossa igreja, né? A Alessandra, né? Ela era daqui, foi para o Rio de Janeiro e faz parte dos Mães que Oram. E nós vamos gravar a ministração e elas vão assistir depois, elas acompanham bem. Então, se você quiser convidar alguém, agregar alguém, nós não estamos falando da igreja em si, mas de um ministério de Mães que Oram, não é? Nós abrimos mesmo para isso. Nós entendemos que o nosso propósito enquanto mães é colocar os nossos filhos debaixo de oração mesmo, em nome de Jesus. Nós vamos para a palavra. Eu queria convidar a pastora Cris. A pastora Cris já é da casa, né? Acho que todo mundo conhece, mas mesmo assim ela vai se apresentar. Nós temos aí andado juntas há alguns anos e é uma bênção. A Cris é um presente de Deus para a minha vida e para a vida da igreja, né? Que a gente faz tanta coisa junto e é muito gostoso ter sempre o pessoal da Bíblia aqui, viu? Seja bem-vinda mais uma vez. Deus abençoe e te use em nome de Jesus. Com você agora. Graças a Deus, meninas, bom dia. É uma honra estar aqui com vocês. Como a pastora Gi disse, nós estamos caminhando há muitos anos, né? A Manaim, Comunidade Batista Manaim, pastor Gerson, pastora Gisele, sempre foi bênção nas nossas vidas, tem sido bênção. Hoje caminhamos mais nos bastidores. Eu me lembro que teve uma vez que eu vim aqui, acho que foi o ano passado, e aí um rapaz me encontrou, falou: nossa, pastora, você não está mais em parceria com a gente? A igreja não está mais em parceria? Eu falei assim: não, é porque agora a gente tem o que fazer. Ou seja, antes do início do ministério, né, a gente caminhava todo dia aqui. Aí nós vamos crescendo, né, tem o que fazer na nossa igreja, bastante coisas. Hoje, inclusive, uma das nossas meninas não pôde vir, porque eu comentei até com a gente, falei: Gi, é tanta coisa que às vezes não dá para a gente poder estar junto, né? Não dá. Aqui vocês, né? O tempo todo tem bastante coisa, não dá para ficar visitando, né? Outro ministério. E ali nós já vamos iniciar com a... Hoje nós temos a Nenê de casais, amanhã já volta o Ministério Infantil, então está uma correria só. Mas eu estou muito feliz de estar com vocês. Agradeço ao Senhor pela vida da minha pastora, discipuladora, mentora. A pastora Gisele sempre foi bênção na minha vida.
e eu tenho crescido por conta do discipulado. Amém? Eu gostaria de saber, quem aqui, antes de eu orar, é avó já? Levanta as mãos. Uau, bastante, hein? Que bênção. Nós vamos estar orando nessa manhã. Sei que vocês já oraram, mas gostaria de orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade de poder estar falando da sua palavra, Pai. Te agradeço por essa manhã, Senhor. Nós estamos entregando a nossa primícia, Pai, ao Senhor, Pai. Que haja recompensa, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, recompensa neste ministério, Pai. Recompensa, Senhor, na vida, Senhor, dos filhos, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, conforme o Teu querer e a Tua vontade nesta manhã, Senhor. Eu já proíbo toda manifestação demoníaca neste lugar, Pai. Todo espírito roubador da palavra seja proibido no nome de Jesus. Amém e amém. O tema da ministração é heranças. Eu vou falar 3 tipos de heranças. Talvez o que você vai ouvir nessa manhã, você não tem como mais corrigir o passado. Não tem como você voltar e corrigir o passado. Mas você tem a oportunidade de corrigir o futuro, a sua geração. Quero que você abra sua Bíblia, acompanhe no seu celular ou escute, vou estar lendo em Romanos 8, 16, 17. Romanos 8, 16, 17, que diz assim: o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória, o sofrimento e a glória futura. Ou seja, aqui em Romanos nós aprendemos: sois filhos, sois herdeiros. Eu vou falar de 3 tipos de herança: física, psicológica e espiritual. A herança física, a características, da herança física, é uma qualidade que possibilita identificar ou reconhecer alguém ou algo. São qualidades exteriores de uma pessoa, o ser humano ou o animal. A aparência física está no DNA. Nós temos aí até exames médicos comprovados, que essa herança física realmente ela existe. O que é essa herança física? Eu vou dar um exemplo. O Samuel, quando ele nasceu, na primeira semana, ele nasceu bem branquinho, primeiro dia, ali do nascimento, bem branquinho, com o olho bem puxadinho, bem parecido com o pai. Eu até não me apresentei, esqueci, né? A gente já apresentou. Quantas aqui não me conhecem? Levanta a mão, nunca me viram a primeira vez. Amém, então são poucas. Eu sou a pastora Cris, esposa do pastor Fabiano, e o meu filho chama Samuel, mãe de Samuel, paz para toda a vida do Samuel, ele tem 6 anos. Então Samuel, quando nasceu, ele ficou bem parecido com o pastor Fabiano. Branquinho, quando passou uma semana, esse menino começou a ficar preto. Aí minha mãe, quando eu trocava ele, minha mãe via assim as costas roxas, o saquinho dele roxo, E os antigos falavam assim: olha, esse menino vai ser preto, porque quando nasce com o saquinho roxo, as costinhas roxas, pode esperar que vai ser moreno ou negro. E aí, passou uma semana, ele ficou moreninho. Aí o Fabiano falava assim: eu vou sair com esse menino, vão falar que é meu sobrinho, nem vai falar que é meu filho. E aí, ele, hoje, quem olha, o Samuel é super parecido comigo. Falou: como pode, Ele tem uns traços, do pai, mas ele parece mais comigo. Então, essa é a herança física, que nós herdamos, Herdamos do nosso pai. Quando o filho nasce, um puxa mais para o pai, o outro puxa mais para a mãe, Eu tive a oportunidade de rever o meu pai, vou falar um pouquinho mais para frente.
E aí o Fabiano não conhecia o meu pai. Aí ele ficava assim no meu ouvido: você é a cara dele. Eu, cala a boca, agora de ficar falando ele. É a cara, igualzinho. E é assim, né? São os traços, né? A herança física que nós herdamos dos nossos pais. E a herança psicológica, emocional, intelectual, a característica psicológica são as responsáveis para determinar a personalidade, o padrão de pensamento, de sentimentos e de ações de cada indivíduo. Ou seja, são o conjunto de características que definem a individualidade pessoal. Aqui eu gostaria de sugerir para vocês, quem ainda não assistiu, para vocês entenderem um pouco mais do que eu vou falar, o filme O Som do Coração. Alguém já assistiu esse filme, O Som do Coração? Esse filme é lindo. Ele conta um pouco, eu vou contar o filme todo, né? Senão não tem graça. Mas ele conta sobre uma criança, um filho, que nasceu em um namoro, né? Uma noite. E ali o pai da moça era muito bem de vida e não aceitou aquela gravidez. Enfim, quando a criança nasceu, colocou essa criança no orfanato. E essa criança, os pais, eles tinham talento para cantarem, o talento da música. Tanto que a moça, né, era toda de família nobre, né? Ali participava, cantava e tocava violino, aquela coisa, né? Diferente do rapaz que ela se relacionou. E aí o pai não aceitou, porque o ritmo de música deles era totalmente diferente. Enfim, essa criança nasceu e o avô tirou da mãe. E essa mãe ficou a vida inteira procurando por esse bebê. E o que acontece? Esse bebê, essa criança herdou o talento dos pais, músicos. E aí vocês vão assistir o filme e vocês vão ver como foi linda essa história. Então, essa característica, essa herança psicológica, nós herdamos o talento, né? Está na nossa alma. Como essa criança herdou o talento de música dos pais. Então, tudo que vem da inteligência, o intelecto, o talento está relacionado, está na nossa alma. E eu vou dar um exemplo do Samuel. O Samuel tem a personalidade muito forte, o temperamento forte, ele é firme nas palavras, marrento, pensa rápido, é acelerado, prático e inteligente. Ou seja, ele puxou a mãe. Eu falo assim, Gisele, meu Deus, como Deus enviou esse menino para me tratar. Porque ele é igualzinho a mim na personalidade. E às vezes eu estou conversando com ele, eu me vejo no Samuel. E aí eu falo, Senhor, eu preciso mudar. Por muitas vezes eu orei e falei, Deus, muda a personalidade de Samuel. Eu sei que os psicólogos falam, há estudos que a personalidade não muda, mas eu creio no Deus que eu sigo, muda a personalidade desse menino, Pai. Não deixa ele ser igual a mim. E aí eu sou tratada muitas vezes, por quê? Gente, nós pais, nós somos os exemplos para os nossos filhos, espelho para eles. Tudo eles aprendem. Eles aprendem as coisas boas, aprendem. Mas a tendência é primeiro aprender as coisas ruins. Eu olho assim pro Samuel e vejo muita coisa, nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós falamos. Eu tinha mania de ficar assim toda hora, caramba, viu? Ai, que raiva, viu? Aí o Samuel às vezes está tentando montar um brinquedo. Caramba, viu? Ai, que raiva, viu? Eu, Samuel, onde você aprendeu isso? Ele, mãe, a senhora fala isso? Aí, esses dias, eu sempre falo assim, tudo que ele vai fazer, Samuel, não precisa. Ele fala assim, mãe, não precisa. Aí eu falo, precisa sim, Samuel. E eu, não precisa, ele precisa sim. E aí, ele fez aniversário quarta-feira. O tio dele não pôde comparecer, eu fiz um bolinho. E aí à noite o tio dele ligou e falou, Samuel, parabéns, amanhã o tio vai levar para você um presente. E aí eu, não precisa não. Ele fazendo chamada de vídeo, ele, precisa sim, mãe. E eu fazendo assim, ele fazia assim, eu correndo de vergonha lá no vídeo. E aí na mesma hora o meu irmão desceu, né, nós moramos no mesmo quintal, aí deu R$50 para ele.
e falou: ó, Samuel, depois o tio comprar um presentinho melhor para você. Eu, imagina, você já deu presente, não precisa não, ele precisa sim. Eu falei: meu Deus, tudo eles herdam, tudo. E o Samuel, para quem conhece as meninas, a gente conhece, assim, aonde eu ia com o Samuel. Ele fez agora, falei 6 anos, ele fez 7 anos, até esqueci que ele fez 7 anos quarta-feira. E aí, antes de sair de casa, eu já converso. Eu falo: Samuel, você vai ficar quietinho, aonde eu chegar, você vai ser educado com as pessoas. Eu até falava com a Com, eu falava: Com, esse menino, porque às vezes a Com, oi Samuel, ele, quieto. Ele não falava com as pessoas. E eu falava: Samuel, você precisa ser educado com as pessoas. Tá bom, mãe, pode me levar. Me leva, porque quando eu chegar lá, eu vou falar assim com as pessoas. E aí, chegava no lugar, fala Samuel, fala oi, ele travado, não falava nada. Eu, ele tá com vergonha. As pessoas saíam: cheguei em casa, eu vou te pegar. Então, assim, ele é de personalidade. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser falar, ele não fala. E muitas vezes, eu olhando essa situação, eu falei: Deus, eu preciso mudar o meu comportamento, porque o comportamento do Samuel está sendo igual ao meu. E eu me lembro de uma situação agora, na pandemia, nem estava aqui escrito, eu falo assim, que quando a gente chega aqui, o Espírito Santo muda tudo, né? Você se prepara, escreve, o Espírito Santo que dá o direcionamento. E aí, no início da pandemia, eu estava assim, em estresse, aquela coisa de tudo dentro de casa, aula online, e eu sem paciência, com muita coisa, sem saber o que ia fazer com relação ao ministério. Acho que foi assim no início para todo mundo, tantas coisas a resolverem, né? E para quem não sabe, o pastor Fabiano, né, pegou Covid, muitas pessoas oraram, nos ajudaram em oração, quase morreu. Para a glória de Deus, o Senhor permitiu ele ficar um pouco mais tempo conosco. E ali naquele estresse, tendo que ajudar na lição de casa, eu comecei a ficar nervosa e gritar com o Samuel, uma gritaria dentro de casa. E aí eu comecei a ver o Samuel agressivo. Eu falei assim: Samuel tem a personalidade forte, mas ele não é agressivo. E ele numa agressividade, aí eu fui orar ao Senhor. Por isso que é importante, mães que oram, é importante, tem uma frase que diz assim: mães de joelho, pais de joelho, filhos de pé. E ali eu fui orar ao Senhor, pedi estratégia, falei: isso não está acontecendo. O Espírito Santo começou a me falar com a questão da minha grosseria, a minha gritaria com ele. E aí o Espírito Santo me deu um direcionamento. Eu preparei uma janta, né, uma mesa bem bonita. E na hora de jantar, nós sentamos à mesa. E ali eu preparei uma bacia com água. E falei assim: Samuel, a mamãe precisa te pedir perdão. Gente, vocês precisam... queria que vocês estivessem lá para olhar a cara dele. E de repente olhou assim, acho que ele nunca imaginava. Porque eu naquela loucura, só gritando, só dando bronca, apanhando. Ele apanhava de manhã e apanhava à tarde, porque tinha preguiça de fazer lição. E ali eu falei assim: a mamãe precisa te pedir perdão, porque eu não estou sendo uma mãe sábia, a mãe que eu deveria ser. Eu preciso te corrigir sim, porque a Bíblia diz que aquele que ama, corrige. Então, Deus te ama, por isso que você precisa ser corrigido. Mas eu tenho passado dos limites. E ali comecei a pedir perdão, declarar palavras. E ele abriu um sorriso. E eu falei: você pode me perdoar? Ele: sim, mãe, super feliz. E aí eu fiz o lava-pés com ele. Pensa que bonitinho, né? Ele no sofá. E aí eu ali, muito emocionada, ela fazendo o lava-pés. E aí sabe o que ele me vira e faz? Mãe, eu quero lavar os seus pés também. Me desmontou. E ali foi um choro antes da janta. E aí o Fabiano também quero lavar, e um lavou o pé do outro. E aí eu ouvi uma ministração que a pastora lá leu um livro e ela aprendeu a colocar na mesa o prato da honra. E ali naquele dia eu coloquei um prato bem bonito, diferente, e falei: Samuel, sabe como chama esse prato aqui? É o prato da honra. Ele: que bonito. E eu falei: esse prato, nós honramos uma pessoa quando senta à mesa. E aí ele já olhou para o pai dele, né? Acho que imaginou: vai ser o meu pai. E eu falei: e esse prato hoje você vai comer nele, porque a honra é para você nessa noite. Gente, ele ficou tão feliz, tão feliz. E aí ele falou assim, depois da janta: mãe, eu tenho uma surpresa para vocês. Vocês podem ficar lá no quarto?
E aí nós ficamos, né, fiquei imaginando, sempre quando ele veio com uma surpresa, falou que Samuel, ele realmente me puxou em tudo. Eu amo dar presente, eu falo que minha linguagem de amor é presente, eu amo dar presente, amo receber presente. Nem que for uma coisinha boa, mas eu amo receber presente e amo presentear as pessoas. A gente sabe o quanto eu gosto de honrar, eu amo honrar as pessoas. E o Samuel aprendeu. De vez em quando eu estou lá lavando louça, aí daqui a pouco ele me aparece com um saco de presente. Ele pega um brinquedo no quarto dele, coloca no saco e fala: mãe, pra você. Aí eu, que lindo, mãe amor, esse carrinho pra brincar com você. E aí eu pensei que fosse isso. Falei: ele deve estar preparando alguma coisa, um brinquedo dele. Gente, eu falo assim, que menino inteligente. Por conta da pandemia tudo era álcool em gel, né? Aquela proteção. Olha o que ele fez. Ele pegou as cadeiras, colocou em frente à TV, como se fosse um cinema, jogou almofadas, colocou uma coberta em cima das cadeiras, pegou um banquinho que eu tenho em casa, colocou uma bandejinha com 3 copos d'água e o álcool em gel. Olha o detalhe, neurótico igual a mãe, e o álcool em gel do lado, para a gente poder higienizar a mão. E aí pediu para o pai dele, falou assim: pai, você pode fazer pipoca antes de ir para o quarto? O pai dele fez pipoca. Quando a gente voltou, ele apagou a luz, colocou umas luzes de LED que a gente tem, colocou umas, não sei se é de LED, uma luz piscante lá que o Fabiano tem, colocou o desenho na TV, só para dar o play, tudo assim, tão rápido. Eu falei: como que esse menino preparou tudo isso? E aí ele: pode vir, nós vamos assistir um filme em família. Gente, eu me emocionei tanto, eu chorei, que lindo, filho. E no dia seguinte, o Samuel estava outra criança. Ele fez toda a lição bem rápido. Então, o meu comportamento vai afetar o comportamento de outra pessoa. Então, nós devemos ser exemplo, sim, para a nossa casa. Os nossos filhos têm que ver Deus em nossas vidas, como a Shirley que comentou. Os nossos filhos precisam ver eu e você orando por eles. Ainda que eles não tenham vida com Deus, ainda que hoje eles já são adultos, não querem servir ao Senhor, não se canse de orar, como a pastora Gisele disse, declara: o meu filho sim serve ao Senhor, o meu filho é um levita sim, ainda que ele não seja. Você é autoridade espiritual sobre o seu filho, você precisa declarar e profetizar as bênçãos sobre a vida do seu filho. E profetizar, eu já profetizo, a gente profetiza e fala: Samuel, você é um pastor. Às vezes as pessoas perguntam: Samuel, o que você vai ser quando crescer? Pensando na profissão, né? Aí ele fala: pastor, né? Aí isso mesmo, filho, pastor. Eu falo: mas você pode escolher também uma outra profissão além de pastor. Você vai ser 2 coisas. E aí ele ficava: então você é policial, né, mãe? Eu: não, policial não. Policial não. Ele: mãe, posso ser um pastor policial? Não, Samuel, policial não. E a gente tem tanto medo daquela proteção, né? Eu não sei qual a carreira que ele vai seguir, mas eu tenho certeza que pastor ele vai ser. Porque nós já implantamos isso na vida dele, a vida dele é igreja, ele ama estar na igreja. Às vezes, quando não podemos levar, ele fica chorando. Por exemplo, na rede de casais, quinta-feira nós estamos com o curso Casados para Sempre. Ele: mãe, deixa eu ir, mãe, eu não vou bagunçar, eu prometo, eu fico lá no pertinho. Não, Samuel, eu sou adulto. Ele: sou adulto de novo. Ele ama estar na igreja, por quê? Já desde berço nós estamos ensinando o caminho para o Samuel. Então, um pouquinho da característica, né, das heranças psicológicas, para vocês entenderem um pouco. E aí nós vamos falar da herança espiritual, ou heranças espirituais. Nós vamos ler em Êxodo 25 e 6, que diz assim: não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Jeová, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, na 3ª e na 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Em Êxodo 34, 6 e 7 diz assim: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, as transgressões e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e
quarta geração. Ou seja, nós trabalhamos com o Ministério de Libertação há mais ou menos 2 anos. Quem conhece aqui a pastora Tânia Tereza? Amém. Para quem não conhece, você pode acessar o canal dela ou o site. O canal dela é Pastora Tânia Tereza Oficial e o site é www.pastorataniatereza.com. E lá você vai entender um pouco melhor. Aqui eu vou dar apenas uma pincelada para vocês entenderem um pouco dessa questão de herança, mas vocês podem se aprofundarem um pouco mais nesse assunto, acessando ali as redes sociais, acessando a página dela, para vocês aprenderem um pouco mais. Então, nós estamos trabalhando mais ou menos de 2 a 3 anos, o Fabiano um pouco mais. Neste ministério, Silve é um seminário de libertação. Eu participei desse seminário em outubro de 2017, juntamente com a pastora Gisele, o pastor Gerson, algumas pessoas da pastora Neuza, também neste dia foi conosco, nós fomos juntos, enfim. E nós, desde lá para cá, estamos trabalhando ali na nossa igreja com o Ministério de Libertação, se aprofundando um pouco mais nessa área. E nós temos aprendido que a maldição, ela alcança até a quarta geração. Texto aqui na Bíblia, que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Porém, a bênção, ela alcança até 1000 gerações. E muitas pessoas, dizem assim: na cruz está tudo resolvido. Jesus se fez maldito em nosso lugar. Sim, Jesus se fez mesmo maldito em nosso lugar. A cruz, ela está lá. Mas nós precisamos chegar até a cruz para poder receber a bênção. E a salvação, ela não tem nada a ver com a libertação. Nós somos salvos, mas vocês já perceberam que tem muito crente há muitos anos na presença de Deus que não é liberto? Ele vai ser salvo sim, porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas não vai ser liberto, não vai viver vida em abundância. A palavra do Senhor nos ensina que nós teríamos vida em abundância. E aonde essa vida em abundância? Ah, pastora, quando eu morrer, vai ser no céu, vou andar em ruas de ouros. Não, nós vamos andar sim em ruas de ouro, nós vamos sim viver a vida eterna no céu. Isso já é uma promessa, mas vida em abundância o Senhor nos promete aqui na terra. E por que nós não estamos vivendo essa vida em abundância ainda? Por conta das heranças espirituais, por conta das maldições. Mas pastora, já aceitei Jesus, eu sirvo ao Senhor há tantos anos, sim, e ainda não está liberto. Então, nós precisamos entender que a salvação não tem nada a ver com a libertação. Em Provérbios 26:2, a palavra do Senhor diz assim: como ao pássaro vaguear, vamos voltar, Provérbios 26:2, como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, a palavra de Deus diz o quê? A maldição sem causa não virá. Por muitos anos eu ouvi esse texto. A maldição sem causa não tem efeito na nossa vida. Então, fulano fez trabalho de macumba. Não vai pegar, porque maldição sem causa não virá. A palavra é bem clara em dizer, sem causa. Quando há causa, ela virá. Quando há causa, tem portas para o diabo atuar. E aonde que estão essas causas? No pecado. Nós somos crentes, servimos ao Senhor, mas ainda estamos em uma vida de pecado, uma vida sem santidade. E quando o crente está numa vida de pecado, vida sem santidade, crente ou não, o diabo ele acha brecha. Então, maldição com causa, ela virá sim sobre as nossas vidas. E nós costumamos dizer, conforme nós temos aprendido com a pastora Tânia, que 30% das nossas vidas são heranças espirituais, mas 70% é posição nossa. Não adianta hoje o que você vai aprender aqui, olhar, então tudo isso está acontecendo é por conta das heranças, porque os meus antepassados praticaram e você não se posiciona. Porque 30% sim, são heranças, nós não temos culpa de algumas coisas que acontecem ou aconteceram nas nossas vidas, mas 70% é posição minha, é santidade. Eu me converti há mais ou menos 16 anos atrás. E muita coisa eu não entendia por que acontecia na minha vida. E hoje, trabalhando com este ministério, trabalhando um pouco mais profunda nessa área de mapeamento,
eu comecei a entender por que algumas coisas não iam para frente, por que algumas coisas não mudavam na minha vida. Mas os 70% eu agia, eu me posicionei. Antes de descobrir tudo isso, eu sempre me posicionei. Então, o Senhor me guardou porque eu buscava a santidade, eu buscava servir o Senhor em espírito e em verdade. E por conta das heranças, algumas coisas não fluíam. Então, nós precisamos entender que 70% das nossas vidas, heranças espirituais, é posição nossa. Eu me converti com 21 anos, me casei aos 27. E eu sempre vivi assim, logo no início, no primeiro ano do casamento, um casamento conturbado. Eu sempre fui autoritária, mandona, independente, comportamento agressivo, ira. Por muitas vezes eu não entendia por que vinha uma ira tão rápida assim sobre a minha vida, mudança de temperamento muito rápida, falta de domínio próprio. E eu era daquele tipo de pessoas assim, que eu respondia na lata, não levava desaforo para casa, sempre tinha razão, sempre era estúpida, sabe assim, e eu fui entendendo que era uma autodefesa. Assim, eu não queria deixar as pessoas pisarem em mim, e automaticamente eu já respondia, eu era grossa. E assim, até hoje, o Senhor vem trabalhando nessa área na minha vida. Eu sofro muito porque, assim, a forma que as pessoas me interpretam, eu não sei se já aconteceu isso com você, você fala de uma forma, a pessoa entende de outra, e não foi aquele jeito que você quis falar. Então eu procuro me policiar, eu oro muito ao Senhor antes de chamar uma pessoa para conversar. Antes do início do pastoreio, meu Pai do céu, coitada das irmãs, quando chamavam para conversar. E hoje não, hoje elas vêm, elas falam. Às vezes tem algumas que falam, eu prefiro até conversar com vocês do que com o pastor Fabiano, porque quando o pastor chama, eu falo, meu Deus. E para quem conhece meu esposo, né, ele é todo animado, todo educado. Então, e assim, todo calmo, e eu sempre a estressada. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, na nossa vida, no casamento. Quando o discipulado entrou na nossa vida, nós começamos a ser transformados, fomos tampando as brechas, fomos mudando, né? Mesmo assim, com a mudança, eu não entendia porque algumas coisas não aconteciam na minha vida. E, como eu disse, em outubro de 2017 nós participamos do CILP, porém o primeiro contato que eu tive com essa área de mapeamento de libertação foi em julho de 2017, lá na Neus Matioca. Eu fiz um seminário no final de semana e ali comecei a me interessar por algumas coisas, achei interessante. E quando eu fiz o mapeamento naquela época, o Senhor ele tratou a minha vida presencial, as coisas que eu estava vivendo ali no presente, né? Que eu abri o coração, falei algumas coisas, e ali eu fui aconselhada. Mas quando eu fui no CILP, o Senhor trouxe coisas da minha infância. O Senhor tratou a minha infância lá nesse seminário. E ali eu me lembrei de muitas coisas que aconteceu comigo, e fiz as renúncias. E quando foi mais ou menos, aí em outubro, logo no ano que nós participamos do seminário, o pastor Fabiano já começou a trabalhar com essa área de libertação, e eu não queria me envolver muito. Eu falava assim para ele, não, você é o seu ministério, eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele me chamava para poder fazer atendimento com as pessoas, para poder interceder, né, nos atendimentos com as mulheres na igreja, e eu falava, eu não. Ele teve até um dia que a Débora, né, o pastor chamou a Débora para interceder. Ela, pastor, conta comigo, eu gosto dessa área de libertação. E eu, Deus me livre, eu não quero, porque assim, a minha preocupação sempre foi, na nossa igreja, como nós vimos uma origem assembleana, e depois que nós passamos, né, para a nossa igreja passou a ser batista, eu não gostava, sabe, de ver essas coisas de expulsar demônio, de poder estar ali no sai-sai. E nós temos aprendido hoje que o mais importante não é o sai-sai, não é o demônio. E quando o Fabiano expulsava as pessoas lá no culto, o culto uma bênção. Eu me lembro que teve o Natal, gente, 25 de dezembro, eu não me recordo que ano, eu acredito que deve ter uns 2, 3 anos. Foi antes da gente participar do seminário. O culto, uma maravilha, sabe, dia de Natal, uma bênção, né, no dia 25, no feriado. Ai, fluiu maravilhosamente bem, no final um louvor maravilhoso. Aí quando a gente se levanta para poder receber a bênção apostólica, assim, já vamos embora, o pastor Fabiano me vira e fala assim, o Senhor manda fazer uma oração forte aqui. Eu falo, ai meu Deus, lá vem. E o que é essa oração forte? É ele. O Senhor me disse que tem um monte de gente aqui, ó, que está, tem algumas pessoas que estão
endemoniado. E manifesta agora, em nome de Jesus. Gente, aquele fluir maravilhoso do culto acabou. Começou aquela gritaria, ai, gente, endemoniada. Eu assustadíssima, eu olhava aquilo. E aí, sabe o que me acontece? Ele vai expulsar o demônio na vida de um rapaz e fica uma mulher do meu lado, endemoniada, se estribuchando. Eu falei, e agora, Senhor? Não, vai ter que ser eu. Ele olhava assim lá, ele expulsando o outro e ele fazia assim, eu, não, Senhor, não vou expulsar. O medo. E aí lá vai eu começar a expulsar o demônio na vida dessa mulher, e essa mulher não sai, o demônio na boca dela não sai. Sabe a minha vontade de falar? Era, tá bom, demônio, você não sai, então sai eu, fica aí, tá? Que eu tô indo embora. E aquela coisa, eu expulsando em nome de Jesus, enfim. Ali o demônio começou a falar na boca daquela mulher, começou a falar que fizeram trabalho pra ela, e ele falava, ela é minha, eu falava, não é sua. E aí, enfim, graças a Deus o demônio saiu, e ufa, aí eu me lembro a Regiane assim, intercedendo, e ela com o olho desse tamanho, aí regalado assim, eu morrendo de medo, e eu lá usando de autoridade, mas com medo daquela autoridade, sabe assim, ai, será que vai dar certo? E aí, o que aconteceu? Saiu. Mas o Fabiano sempre ensinou a gente, depois que sair, que às vezes o demônio está te enganando. Você fazer levantar a mão e falar, Jesus veio como homem, na terra, como carne ou espírito. E aí assim, eu falei assim, faz assim, ó. Vamos receber Jesus. Aí a mulher ficou assim, eu aceito. Eu falo, você repete comigo, tá? Eu recebo Jesus e reconheço. Aí ela falou, eu falei, não, Senhor. Eu não acredito nisso. Aí a mulher começou de novo. Aí daqui a pouco, graças a Deus, o pastor Fabiano apareceu e expulsou o demônio de vez daquela mulher. Chegou em casa, gente, eu estava, sabe assim, com cheiro de pombagira, terrível, descabelada, porque lá tem tanto aquele demônio. E eu falei, nunca mais na sua vida você faz isso. Quando você quiser expulsar o demônio, expulsa você. Não fica mandando expulsar o demônio, não. Ele crê, Deus vai te usar. Você viu o demônio saiu? Eu falei, o demônio saiu quando você apareceu. Comigo não. E aí eu falava, eu não concordo com isso. Eu não concordo, porque tá no culto, você fica expondo as pessoas. A pessoa quando volta, coitada da pessoa toda descabelada lá, não sabe nem o que aconteceu. Aí, mas as pessoas saem libertas, eles se achando, né? As pessoas saem libertas. E eu falei, tá, aí chega lá na porta, o demônio pega ela de novo, porque ela vai continuar na vida que ela estava e a vida dela não muda. Tem alguma coisa errada, Fabiano. Eu não concordo com isso. E ele sempre falava, é assim, pronto, acabou. Eu falava, amém, mas eu não concordava. E aí, quando nós tivemos a oportunidade, né, de conhecer a pastora Tânia, ali eu comecei a falar para ela, né, sobre essa nossa dificuldade e tal. E ela falava assim, Cris, vai para o seminário. Tudo que eu perguntava, gente, eu quero perguntar tudo para essa mulher agora, né? Os medos que eu tenho. Ela vai no seminário. Eu falei, meu Deus, tudo ela mandou para esse seminário. E aí ela falou, olha, você vai até achar que eu sou pretensiosa. Eu falei, essa mulher é pretensiosa, só manda para o seminário. Mas as suas respostas todas você vai encontrar lá. E de fato foi o que aconteceu. Eu encontrei as respostas no seminário. E aprendi o quê? Que o mais importante não é o sai-sai, não é expulsar o demônio. O mais importante é nós descobrirmos a causa, o porquê que o demônio está vindo na vida da pessoa, por que ainda há demônio, por que ainda há manifestações demoníacas. Qual é a causa? Qual é a porta? E ela dá um exemplo bem legal, que eu gosto muito, que é se um cachorro ele faz uma sujeira no seu quintal. E de repente você olha aquela sujeira e está cheia de mosca. O que vai acontecer? Cheio de mosca. Você vai passar. Se você abanar, o que vai acontecer? As moscas vão sair. Você virou as costas, o que vai acontecer? As moscas vão voltar. Você não vai ficar o tempo inteiro abanando lá. Então, o certo é você ir lá, lavar, tirar a sujeira, lavar, passar cândida, água sanitária. Depois passa o desinfetante e você limpar o local, porque daí as moscas não vão voltar. E é dessa maneira, não é um sai-sai mosca, sai-sai demônio. É você limpar o local para que o inimigo, os demônios não voltem mais a atuar na vida dessa pessoa. Então nós, ali, após esse trabalho, após começar a trabalhar com libertação, eu comecei a fazer o mapeamento da minha família. E aí eu descobri muito derramamento de sangue, descobri muitos abortos pela heranças, né? Eu comecei a mapear a minha herança. A Bíblia diz que a maldição alcança até a 3ª e 4ª geração. Eu comecei a mapear da minha geração para trás.
Então, a minha mãe, minha avó, minha bisavó e minha tataravó. Muitas coisas não consegui descobrir porque as pessoas não lembravam, mas consegui descobrir bastante coisa importante. Então, havia na minha geração derramamento de sangue através do aborto, assassinato, envolvimento com espiritismo, ocultismo, idolatria. E aí eu comecei a entender por que eu passei por várias perseguição de morte na minha vida desde o ventre. O Senhor me fez lembrar que a minha mãe dizia, e a minha avó, os antigos falavam que quando uma pessoa, ela nasce com um cordão, uma criança nasce com um cordão umbilical envolvida no seu pescoço, eles falavam um termo, né, bem escroto, que a criança nasce laçada. E aí, quando nasce laçada, né, com o cordão umbilical envolvida no seu pescoço, essa criança, ela precisa chamar Maria ou José. Olha aí a idolatria, né? Maria ou José. E aí, a minha mãe contava, falava que eu nasci assim. Então eu comecei hoje a entender a perseguição de morte na minha vida desde o ventre. E o meu nome era para ser Maria Cristiane. O meu pai foi me registrar e colocou Maria no terceiro nome. Olha, gente, o meu nome, eu falo, Senhor, como uma pessoa, um ser humano, um pai, vai escolher um nome, 3 nomes, uma criancinha bonitinha que acabou de nascer. Então eu me chamo Cristiane Tereza Maria Soares, e quando eu casei, o Gregório. Então, o porquê que o Maria, né? Porque eu nasci com o cordão umbilical e minha mãe fala que era para ser o primeiro nome. Tereza, porque assim, Cristiane, porque foi escolhido, né? E aí Tereza, porque a família inteira do meu pai chama Tereza. Eu descobri este ano que minha avó chama Tereza, minha tia chama Tereza, minha bisavó chama Tereza. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Mas amém, né? Então ficou Cristiane, Tereza, Maria, Soares, Gregório. E eu lembrando disso, eu fiz a renúncia, né? Do nome, porque foi consagrado, né? O meu nome foi consagrado a outros deuses. Por mais que foi na inocência, mas o meu nome foi consagrado. Então, eu comecei a descobrir muitas coisas, muita enfermidade. Minha mãe sempre falava que assim, meus dentes são amarelos, mais amarelados de tanto antibiótico que eu tomei, muitas dores de cabeça constantes. Eu fazia tratamento de enxaqueca, hoje, para a glória de Deus, eu estou curada. Mas eu fazia muito tratamento de enxaqueca, eu sentia muita dor de cabeça, falava assim, isso não é normal. E os médicos dizendo que é normal. E hoje a enxaqueca, nós descobrimos que está relacionada ao ocultismo. Quem tem problemas muito sérios na cabeça está relacionado ao envolvimento com o espiritismo. Pessoas esquizofrênicas, pessoas que têm Alzheimer, todas as doenças relacionadas na cabeça, nós temos aprendido que 90% dos casos que nós atendemos, a família, a herança veio de envolvimento com o espiritismo. E quando eu descobri isso, a gente começou a fazer as renúncias, fizemos as renúncias, né? E para a glória de Deus eu estou curada da enxaqueca. De vez em quando eu sinto uma dor de cabeça, porque a gente acaba na correria do dia a dia, o cansaço do corpo, mas não aquelas dores que eu sentia fortemente. E a promiscuidade, eu comecei a entender porque veio a promiscuidade para a minha vida. Eu perdi minha virgindade aos 18 anos, porque as minhas amigas falavam assim, 18 anos e nada. Como assim? Quando a Shirley falou aqui da questão do livro que vocês estão lendo, depois eu quero até o nome desse livro para poder passar ali para as minhas meninas, eu também quero ler, para pedir, né, para que o Senhor afaste as amizades. Eu creio que o livro deve ensinar que nós devemos orar para que eles se convertam, mas nós devemos ficar atentas, como mães, com quem os nossos filhos estão se envolvendo. Porque assim, era na escola, minha mãe sempre trabalhou, não tinha aquela atenção, então assim, eu também já era na fase adulta, aos 18 anos, eu já tinha entendimento do que era certo e o que era errado, mas eu perdi minha virgindade simplesmente porque eu era zoada na escola. 18 anos e nada. E sabe assim, eu falo que hoje eu lembro, foi a pior decepção, foi a pior noite da minha vida, foi a pior experiência da minha vida, porque eu não deveria ter feito isso. Hoje eu entendo, mas hoje eu vejo a promiscuidade na minha vida. Eu me relacionava com as pessoas, eu não tive muito relacionamento, graças a Deus o Senhor me guardou, não deveria ter tido nenhum, deveria ter sido meu esposo o primeiro relacionamento sexual, mas eu tive 3 parceiros, né, quando eu era do mundo, e toda vez que eu me relacionava, e a pessoa me tratava bem, sabe, o rapaz me tratava bem, eu me sentia assim, feliz, mas quando chegava nessa área
sexual, eu travava. Eu tinha uma frieza muito grande, ainda que era aflorada essa área da sexualidade na minha vida. Eu saía assim na rua com poucas roupas, assim, sem eu perceber, a sexualidade já era aflorada na minha vida, mas eu tinha uma frieza nessa área sexual. Eu amava estar perto dos meus namorados, mas quando chegava essa hora, eu fingia, sabe, na cama, eu falava que tinha desejo, não tinha. A minha vontade era... Acho que tem um celular despertando aqui. De quem que é o celular aqui? Eu tinha vontade de sair correndo, sabe? Acontecia o ato, aí eu fingia, me sentia suja, impura. E por muitas vezes eu não queria estar em lugares e de repente eu me via naquele lugar. Sabe quando eu saía, sabe? Eu gostava de dançar, eu nunca fui de beber, não bebia, não me droguei. Mas eu gostava de sair para dançar, então eu dançava samba rock, dançava samba, era maravilhoso. Mas sabe quando você está dentro de um lugar e você parece que está perdida, você queria entrar no buraco e sumir? E por muitas das vezes parecia que eu estava alegre nos lugares, mas quando eu chegava em casa, aquela solidão, aquela tristeza. E claro que hoje eu entendo que era a falta de Jesus na minha vida. Mas, trazendo para essa área da frieza sexual, o que acontecia? Eu gostava de estar perto dos rapazes, dos meus namorados, porque eu me sentia protegida. Eu me sentia acolhida. Por quê? A minha mãe, ela se separou do meu pai, eles se separaram, eu tinha 1 ano de idade. Então, eu cresci, né, sem pai. E aí eu falava assim, Senhor, por que eu sinto essa frieza, por que eu não consigo me entregar sexualmente? Enfim, em abril de 2008, foi quando eu já havia me convertido, eu comecei a namorar um rapaz, que eu falei, agora vai dar certo, né? Porque eu encontrei um rapaz, um homem de Deus, glória a Deus, só namorava pessoas do mundo, eu já havia me convertido, encontrei Jesus, eu me converti com 21 anos, então ali eu comecei a caminhada com o Senhor, parar de fazer as coisas erradas. E esse rapaz, eu falo assim que por muitas vezes na minha vida o diabo ele tentou destruir os meus sonhos. E quando eu pensei que era o homem certo, ele me traiu com a minha líder de mocidade. Eu não vou entrar nesse mérito, nessa questão do meu testemunho, uma outra oportunidade eu falo para vocês essa questão. Mas quando ele me traiu com a minha líder de mocidade, o diabo ele achou brecha no meu sentimento para eu poder sair da presença de Deus. E ali eu falei assim, Senhor, dentro da sua casa, era o que o diabo me falava, olha, na casa de Deus, tá vendo? A sua líder de mocidade te traiu com o seu namorado, eles foram pra cama, porque você não tinha relação sexual com ele, e agora? A minha vontade era sair correndo, a igreja inteira sabia, menos eu. E graças a Deus, assim, eu tenho uma tia que descobriu e falou pra ele, se você não voltar hoje, conto eu. E aí ele falou ali comigo, e eu sempre falava assim, né? Ai, traição eu nunca vou perdoar. Nunca perdoo uma traição, nunca. E quando você ama, você acaba perdoando. Eu ali perdoei, mas aquele sentimento de querer descontar, aquele sentimento de querer dar um troco, inconscientemente eu tinha esse sentimento. Enfim, ele viajou para Bahia nessa época, e aí eu estava fazendo estágio lá nas Torres Gêmeas, ali no World Trade Center, ali na Berrini. Eu estava fazendo estágio na época da faculdade. E mais uma vez, eu comecei a conversar com um rapaz. E esse rapaz, nossa, ele me dava atenção. Sabe quando você se sente assim, protegido, uma pessoa que te entende? E infelizmente, é algo assim vergonhoso, né, na minha vida. Eu falo, mas isso tudo é processo do mapeamento para vocês entenderem as heranças espirituais da nossa família, as heranças do pecado, por que cai sobre as nossas vidas, porque muitas coisas não fluem, não andam, e nós ficamos sem entendimento. E ali, eu já me afastando da presença do Senhor, eu fui convidada para a gente poder ir para um show de sertanejo. Eu falo, meu Deus, nem gostava de sertanejo na época, eu falo, podia ter sido pagode, mas enfim, olha o que o diabo faz, né? Aí armou um laço, nós fomos ali, e eu acabei ficando com esse rapaz naquela noite. Foi maravilhoso, ele me abraçava, e eu ali, enfim. Só que não era algo assim normal, porque esse rapaz era casado. E eu falo assim que glória a Deus, que Deus não deixou eu ter um envolvimento maior na área sexual. Nós apenas nos beijamos, ficamos ali à noite. Quando foi no dia seguinte,
É por isso que eu falo que às vezes a gente está em lugares que a gente não quer estar, faz as coisas que não era para fazer e de repente você cai no laço de Satanás. E eu me envolvi quando foi no dia seguinte, eu acordei, eu fui dormir na casa de uma amiga. Eu acordei e falei, o que eu fiz na minha vida? Sabe, um arrependimento, um remorso, uma mistura de arrependimento com remorso. E aí, passou o fim de semana, na segunda-feira eu volto ao estágio, gente, eu olhava pra cara daquele homem morrendo de vergonha. E ele já louco pra me ver, né? Ele veio assim, ó, e eu nem queria ficar perto dele. E aí eu marquei um dia, e nessa época eu chamei o pastor da igreja, falei o que tinha acontecido, falei, eu não quero essa vida pra mim. E ele falou assim, você vai destruir um casamento, sai desse relacionamento. E aí eu me encontrei com ele e falei, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu conhecedora da palavra, eu me deixei levar pelo laço do diabo. E você deve honrar a sua esposa. E ali, enfim, terminamos aquele relacionamento que tinha iniciado apenas um dia, uma noite. E aí, algo assim que eu comecei a identificar. Eu falo, Deus, por que eu ia para essa área da promiscuidade? Porque a idolatria, a consequência da idolatria traz a promiscuidade, traz enfermidade, solidão. Muitos casos hoje, nós temos aprendido que é pela prática nós aprendemos, né, a lidar com as situações, a entender um pouco mais esse processo de libertação. A maioria dos casos que nós atendemos com questão de solidão, mulheres solteiras, não é 100% isso, mas a maioria dos casos as mulheres têm envolvimento com masturbação, ou teve envolvimento com masturbação. O que acontece com a masturbação? Ela quer dizer o que com esse ato para Deus, né? No mundo espiritual ela diz o quê? Deus, eu não preciso de homem, eu não preciso de mulher para eu poder me relacionar, eu não preciso de sexo. Então, se você se satisfaz sozinha, ou o homem sozinho, para que vai ter um parceiro? Para que vai ter um casamento? E essa área da promiscuidade vem da consequência da idolatria. E foi aonde eu fui mapeando a minha família e vendo que veio de muita idolatria. Minha família é idólatra, o envolvimento com o espiritismo, o ocultismo. E aí eu fui entender por conta o que o diabo me fez levar o envolvimento com essa área promíscua, essa área que não agradava ao Senhor. É claro que é o que eu disse, que 70% eu sabia, 70% é a posição nossa. Eu já servia ao Senhor, eu sabia o que era certo e o que era errado. Eu não tenho que colocar a culpa apenas nas heranças, porque eu sabia muito bem o que era certo e o que era errado. Eu não era uma criancinha. Mas, olhando para o lado das heranças, hoje eu entendo porque o inimigo tentou me levar para esse caminho. Deixa eu ver aqui onde eu parei. E aí, com o passar dos anos, eu com aquele casamento conturbado, eu vim entender por que assim, o meu esposo fazia de tudo para me agradar. Eu sempre insatisfeita, sempre gostei, assim, que ele me abraçasse. Quando nós íamos para a cama, eu amava, porque assim, meu esposo é bem grandão, né? E eu às vezes aí em pé, me abraçava e ficava assim, ó, no peito dele, abraçado, eu amava. Quando era na área sexual, eu me travava. Eu não queria ter relação, por mim eu ficava a vida inteira casada sem ter relação. E eu orava, eu sabia que era minha obrigação, eu tinha relação sexual, mas não conseguia me encontrar sexualmente. Eu falava, Senhor, agora o meu casamento é debaixo da sua bênção. E aí, com muita insistência do meu marido, ensinamento, né, meu esposo orando comigo, me ajudando, eu falo assim, que depois que a gente descobre o sexo debaixo da bênção, meu Deus, a gente não quer mais largar, porque é maravilhoso. Então hoje assim, eu posso dizer que eu tenho um prazer sexual, é maravilhoso o sexo debaixo da bênção de Deus, dentro da aliança do casamento. E ainda assim, eu falava para o Senhor, Deus, algumas coisas ainda acontecem na minha vida, eu preciso, Pai, de transformação. E aí eu vim identificar que a falta de paternidade traz carência, desenvolvimento dificuldade no relacionamento com Deus, problema para se relacionar com as pessoas. E eu era exatamente assim, uma criança retraída, eu cresci retraída, assim, eu tinha problemas de relacionamento, às vezes no meu trabalho tinha o social, né? Todo mundo ia para o restaurante chique lá para jantar, para almoçar, e eu não conseguia, eu ficava travada, eu não queria estar naquele lugar, eu ia por obrigação. Então assim, eu tive muita dificuldade nessa questão de me relacionar e principalmente o relacionamento com Deus. E aí em julho do ano passado, eu já trabalhando no Silk,
A pastora ministrando sobre paternidade, eu já sabia aquela ministração de cor e salteado. E o Espírito Santo falou comigo. Ali naquela ministração, ano passado, eu comecei a chorar. Eu estava intercedendo, eu saí da intercessão, agachei, chorava. Sobre a questão da paternidade, e ali o Senhor e o Espírito Santo falou algo comigo. Você precisa honrar o seu pai. A palavra do Senhor diz que nós devemos honrar pai e mãe. Porque minha mãe separou do meu pai, como eu disse, eu tinha 1 ano, mas a última vez que eu vi eu tinha 12 anos. Ou seja, tinha 24 anos que eu não via o meu pai. E não queria saber, porque eu cresci assim. Minha mãe falava, o seu pai saiu do emprego para não pagar pensão. Seu pai nunca prestou, não prestou nem para colocar o seu nome. E eu cresci com aquilo. Verdade, meu pai não presta, meu pai não prestou para colocar meu nome, ele saiu do emprego para pagar pensão, para não pagar pensão, e minha mãe falava assim, eu sou pai e mãe. Eu cresci dessa forma. Mas, infelizmente, as palavras, ela tem poder. Nós temos que tomar cuidado, porque assim, se o seu relacionamento com o teu marido não deu certo, com o seu ex-marido não deu certo, os seus filhos não tem nada a ver com isso. Os seus filhos não devem pagar. Nós devemos sim falar bem, sim. Porque a figura paterna, ela demonstra Deus para a vida da criança. E você, mãe, representa o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele acalma. O Espírito Santo aconselha. O Espírito Santo intercede. Ainda que o seu ex-marido não seja um cara bom, mas você precisa profetizar e falar coisas boas sim. Falar, ele é o teu pai, você deve honrar o teu pai. Você deve sim ir lá com o teu pai, porque as mães às vezes proíbem, não, porque agora ele está com outra mulher, ele está com outra família. E aí infelizmente tem raiva, às vezes tem até mesmo ciúmes. E aí ensina a criança a se voltar contra a madrasta. E aí aquela perturbação na mente da criança, não é na sua. A sua vida está resolvida, você fez a sua escolha e infelizmente você escolheu a separação, ou talvez não deu certo, não foi por tua culpa, mas aí você fica tentando jogar a sua ira, a sua raiva em cima da criança, fazendo com que a criança olhe o pai como uma figura ruim. E é por isso que a falta de paternidade na vida das crianças acaba levando para o homossexualismo. Porque é a figura paterna quem vai dizer que a criança é homem ou mulher. Que vai desenvolver o homem e a mulher. Não é a figura materna, não é a mãe, é a figura paterna. Então, a falta de paternidade na vida de uma criança traz a carência, traz, infelizmente, levar essa criança ao envolvimento com o homossexualismo. E aí eu vim entender, depois de muitos anos, o porquê que eu tinha vontade de estar perto dos meus namorados, mas eu não tinha o desejo sexual. E até mesmo com o meu esposo. Porque eu passei a olhar o meu esposo como pai. Eu passei a olhar o meu esposo como um protetor. E quando ele não fazia o que eu queria, quando ele revidava, aí entrava a discussão, o autoritarismo, a grosseria. Porque enquanto ele me tratava bem, estava tudo bem. Ele começava a falar a verdade para mim, eu já não queria saber, porque eu já não via ele mais como meu protetor. E eu confundia isso por conta da falta de paternidade. Eu queria olhar o meu esposo, ver meu esposo inconscientemente, sem perceber, como o meu pai. E quando eu comecei a ter esse entendimento, as coisas começaram a mudar no meu casamento. Hoje, para a glória de Deus, nosso casamento é uma bênção. Até brinco com a Gil, pastor Jair, fala, glória a Deus, nós crescemos, nós amadurecemos, agora nossos encontros é só para dar risadas, para falar de ministério, não mais para falar de casamento, porque nós amadurecemos no Senhor. E aí o Senhor falou comigo, naquele seminário, vai encontrar o teu pai. Isso foi em julho do ano passado. E eu protelando, porque quando Samuel nasceu, meu esposo falou assim, eu não conheço teu pai, eu não convidei ele para vir no meu casamento, porque eu cresci, meu pai não presta. Eu não preciso dele. Eu falei, eu nunca precisei dele. Então, assim, o meu irmão, infelizmente, assim, nós não somos pais do mesmo pai, né? O pai dele era outra pessoa, mas ele foi registrado no nome do meu pai. E o que acontece? O meu irmão, assim, muitas vezes questionava minha mãe, ele sofreu por conta de não ter um pai. E até na vida adulta ele falava porque o pai fez falta, e eu falava, não, meu pai nunca fez falta. Olha, estou aqui formada, ganho muito bem. Minha mãe me criou e eu nunca precisei dele. Essa era a minha linguagem, né? Mas uma máscara do diabo. Porque sim, o pai ele faz falta sim.
O pai é a figura que representa Deus. Então chegava dia dos pais, eu dava presente para minha mãe. Dava presente para ela dia dos pais. E hoje eu aprendi que minha mãe é mãe. Ela tem que receber presente dia das mães, não é presente dia dos pais. E infelizmente hoje no mundo que nós vivemos está sendo implantado isso, né? A mãe pode ser pai, a mãe pode ser a mãe e o pai, o homem pode ser o pai e a mãe. E inconscientemente, olha o que o diabo ele queria me levar. A área do homossexualismo. Com as palavras, eu lembro que às vezes eu levada, a minha mãe sempre tinha um apelido, me chamava de macho e fêmea. Olha só as palavras, né? Que a mãe sem saber, ou o pai sem saber, declara sobre a vida do filho. E ali eu pedi ajuda para o pastor Fabiano e falei, eu preciso encontrar o meu pai. Eu sabia onde ele estava, eu tinha contato, entrei em contato com a minha tia, comprei as passagens, enfim, resumindo, eu fui. Quando chega ali no avião, o Fabiano fala assim, dentro do avião ele fala assim, Cris, e aí, você já preparou? O que você vai pedir perdão para o teu pai? Como que vai ser? E eu assim, né, nariz empinado, eu não tenho que pedir perdão para ele em nada. Ele é que tem que pedir perdão. Ele nunca fez falta na minha vida em nada, então... E aí ele falou assim, mas seria bom você pedir perdão pela honra. E aí o Espírito Santo falando comigo, eu falei, Senhor, por obediência, eu vou pedir perdão, mas eu não tenho nada que pedir perdão, mas eu vou pedir perdão. Gente, sabe uma situação bem complicada, difícil de você encarar? Uma pessoa que você não vê há 24 anos, não teve convivência, uma pessoa exatamente estranha. Eu fiz por obediência a palavra de Deus. Falei, Senhor, eu vou por obediência a sua palavra. E chegando ali no aeroporto, lá em Uberlândia, ele mora em Minas Gerais, quando eu vejo, ai, que vergonha, sabe? O que eu falo agora? Oi, pai, não sei. Enfim, né, eu falei, eu consegui, né, falar a palavra pai, daí cumprimentei, e ali, até a cidade era 2 horas de carro, eu muda dentro do carro, e o Fabiano todo animado, puxando conversa, querendo saber já das heranças, né, já mapeando ali o meu pai, mapeando a família. Enfim, eu fiquei 3 dias naquele lugar, e quando foi no segundo dia, eu chamei ele na pousada que eu estava, falei, eu quero falar com o senhor. E meu pai sempre foi alcoólatra. Minha mãe separou do meu pai porque ele era alcoólatra. E ali, naquela pousada, eu separei, pedi um baldinho ali, não tinha bacia na pousada, bem simples. Preparei ali a água para fazer o lava-pés. E eu confesso que tudo isso foi com a ajuda do meu esposo, porque se fosse para eu fazer sozinha, eu não teria conseguido. E ali o meu esposo junto comigo, eu pedi para ele entrar, ele sentou, e aí o Espírito Santo começou a colocar as palavras. Eu, na minha cabeça, achava que estava tudo resolvido, mas no mundo espiritual não. A falta de paternidade me trouxe consequências ruins para a minha vida. Muita coisa hoje eu entendo porque eu tive que passar, mas foram muitos sofrimentos. Eu me senti humilhada às vezes, me senti rejeitada. Eu me lembro de um dos mapeamentos que eu fiz. Eu fiz vários mapeamentos, porque assim, depois que eu descobri, eu falei, eu quero ser liberta de tudo, eu quero confessar tudo. Às vezes eu lembrava das coisas, eu vinha, marcava com a Giora, porque eu lembrei disso. E marcas que o inimigo deixou na minha vida. E ali eu fiz uns mapeamentos, eu me lembro que o pastor Thiago, ele me deu uma direção de fazer algo numa escola com crianças. Porque com 12 anos, eu me lembro de uma cena na escola. A classe inteira fez o castigo do silêncio. Tinha aquela novela, Meu Carrossel, né? Aquela Maria Joaquina. E aí uma menina virou e falou, vamos fazer o castigo do silêncio com ela. Eles ficaram, acho que 2 dias sem falar comigo, a classe inteira. E eu achava que isso não tinha me marcado. Eu achava que era simples uma brincadeira. E no mapeamento, o pastor Thiago identificou isso lá atrás. Eu me lembrei. O Espírito Santo me trouxe essa cena. E aí ele me deu uma direção, para a glória de Deus. Eu fiz um trabalho na escola, eu creio que na minha obediência eu fui liberta, fui curada no mundo espiritual. E ali eu lavando os pés do meu pai, eu falei assim, olha, antes de lavar os pés, eu quero te explicar o que é isso. Aí falei que Jesus lavou os pés dos discípulos por humildade, demonstração de humildade. E falei, olha, o senhor sabe, né, hoje eu sou pastora, eu cuido de vidas, mas eu estou aqui por obediência à palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Eu confesso que o Senhor é uma pessoa estranha, mas você merece ouvir o amor de Jesus. E ali eu comecei a ministrar para ele e falei assim, eu quero te pedir perdão.
pelas vezes que eu não te procurei. Eu quero te pedir perdão por eu não ter sido a filha que o Senhor desejou que eu fosse. E ali o Espírito Santo começou a colocar na minha boca as palavras, e aí eu lavei os pés dele e falei: eu quero dizer que você é muito importante para Jesus e eu te amo. E ali houve um abraço, meu pai começou a chorar, e após esse ato, o Fabiano orou por ele, ensinou ele a orar, ele repetia as palavras, ele colocou a mão dele na minha cabeça e o Fabiano falava: repete comigo. E o Fabiano declarava palavras de bênção, ele abençoando a minha geração. E ali nós pudemos conversar e ele falou assim para o Fabiano: parece que saiu um peso das minhas costas, um caminhão saiu de cima das minhas costas. E ali ele chorando, ele falou assim: eu sempre quis te procurar, mas eu tinha vergonha da minha situação, por ele ser alcoólatra. Eu sempre tive desejo de te procurar, mas eu nunca tive coragem. O meu sonho era formar uma família, eu nunca formei uma família. E ali eu entendi, né, a obra do inimigo afasta famílias, afasta o pai da filha. E eu falei: amém, pai, passou, vamos ver daqui pra frente. E aí nós fomos almoçar na casa do meu tio, né? Meu tio ali tem um sítio bem bacana, e o meu tio é cristão, ele é da congregação cristã. Mas eu confesso para vocês que era muito melhor eu me relacionar com o meu tio. Eu tenho muito mais amizade com esse meu tio do que com o meu pai. É muito difícil ainda eu chegar e ter esse relacionamento de ficar ligando. O Fabiano às vezes fala: liga pro seu pai, sabe assim, de você ligar e não querer ligar. Eu falo: e o Samuel, por ter essa personalidade forte, ele era assim, bem antissocial. Ele falava com quem queria, como eu disse. E o Samuel sempre perguntou do avô, que era o pai do Fabiano. Ele falava: vovô, você tinha 2 anos. Aí eu falava de uma cena do pastor Jair, que toda vez que ele chorava no culto, o Jair levava ele ali pra fora e mostrava a lua pra ele. E aí a gente fala pra ele que a lua é do vovô. Até hoje ele vê a lua do vovô. E o Samuel nunca perguntou. Eu falava: Samuel, você tem, né, o avô, tal, o pai da mãe. Nós vamos lá, expliquei pra ele o que aconteceu. Eu falei: gente, esse menino vai querer nem chegar perto, né? Nunca viu a pessoa. Já conhecendo as pessoas da minha família, já tem dificuldade de se relacionar. Gente, esse menino descarado não saía do colo do meu pai. Abraçava o meu pai o tempo todo, coisa que era para eu fazer, eu não conseguia. O Samuel abraçava o meu vovô e chamava: vovô, vem aqui, vovô pra lá, pra cá. O Samuel é muito apegado a nós, ele não fica com ninguém. E quando nós íamos assim pra pousada: vamos, Samuel? Não, eu quero ficar com meu avô. E eu: Samuel, vamos com a mamãe. Eu falei: vou deixar ele aqui, vamos. E aí eu falava no ouvido dele: se você não for embora comigo agora, você vai apanhar quando chegar lá. Tá, mamãe. Mas assim, uma aproximação, acho que na cabeça dele, ele pensou: agora eu tenho um avô, porque eu nunca só tive avó. E agora eu realmente tenho um avô. E alegre, sabe? Foi bem bacana. Ainda eu estou tentando desenvolver essa aproximação, é bem difícil. A pastora Tânia fala que essa aproximação tem que partir de mim, porque o amor também é uma decisão. Nós devemos amar como Jesus, ele amou. Está sendo um processo bem difícil, mas por obediência à palavra do Senhor, eu fiz o caminho de volta. E glória a Deus, eu tenho certeza que no mundo espiritual aconteceu muitas coisas. Muitas armadilhas de Satanás, ela foi desfeita para a honra e glória do Senhor, por conta de eu ter essa atitude. E aí, na minha infância, né, eu fui me recordando após esse processo, eu comecei a me lembrar de algumas coisas. E em Hebreus 13, 4, a palavra do Senhor diz assim: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Ou seja, a Bíblia diz: por conta o seu leito que seja sem mácula, né? Outras traduções dizem que o nosso leito deve ser sem mácula. E o que acontece? Muitas vezes, a maioria dos casos que nós temos atendido, nós temos percebido, né? A Bíblia ela fala que o leito deve ser sem mácula, sem pecado. O leito do matrimônio, o casamento. E as crianças, elas são abusadas, na maioria das vezes, quando o casamento está em adultério. Quando essa criança está desprotegida, quando o matrimônio está em pecado. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu comecei a entender que
eu estava desprotegida de pai. Eu tinha a proteção da minha mãe, mas eu estava desprotegida de pai, a figura paterna. E aos mais ou menos 5, 6 anos, eu fui aliciada. E o Espírito Santo me fez lembrar, lá naquele seminário, as cenas de como foi. Eu fui aliciada pelo meu tio. Eu me lembro que nós estávamos na casa dele, ele morava longe, e a bola caiu no quintal. Lá, o quintal caiu na lavanderia, era uma descida. E eu desci as escadas para pegar a bola, e ele veio atrás. E foi questão de segundos, muito rápido. Ele me colocou no colo dele, colocou a mão dele dentro da minha calcinha. Eu fiquei apavorada. Eu saí do colo dele correndo e fui para perto da minha mãe. E fiquei o tempo todo perto da minha mãe. Mas eu não falei para ela. E depois, uma outra cena, eu um pouco maior, minha mãe deixando brincando na casa do vizinho. Tinha muitos adolescentes, adultos, e era uma brincadeira de pega-pega. E você tinha que se esconder. Corria e depois se escondia. E aí fizeram me esconder debaixo da cama. E eu me lembro aquele homem gigante em cima de mim, debaixo da cama. E eu, sem poder me mover, me mexer ali debaixo da cama, aquele quarto escuro. E eu consegui sair correndo e não voltei mais naquela casa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes é questão de segundo. A gente confia nas pessoas. A gente confia, tá ali na casa do vizinho, tá ali na casa do fulano. Hoje o Samuel, eu não deixo o Samuel ir no banheiro da igreja sozinho com o obreiro. Eu confio nos obreiros da nossa igreja, mas eu não confio no diabo. O diabo, ele arma uma situação muito rápida. Eu não sei se vocês viram o testemunho da Maris. Hoje ela é ministra. Vocês procuram o testemunho dela. Mas ela conta que quando ela foi abusada por um pastor na infância, ela contou para a mãe dela não acreditou. E passou muitos anos, aquela criança marcada, ela cresceu marcada. E aos 19 anos, sai noticiário no jornal, aquele pastor indo preso por pedofilia. E aí a mãe dela vai conversar com ela e vem acreditar depois de anos. Não ache que é mentira do teu filho. Investigue, converse. Talvez o teu filho já foi molestado, já foi abusado e você não sabe porque ele nunca teve coragem de contar. Hoje, eu até falei com a Gia, eu não queria que fosse gravado, porque eu não queria deixar minha mãe triste. Eu não quero que minha mãe veja isso como um julgamento. Mas em Oséias, capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Apenas a parte A. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu sei que a minha mãe sempre quis me proteger. Nossos pais, você quer dar o do bom e do melhor para o teu filho. Hoje, eu quero dar o bom e do melhor para o Samuel. Mas o melhor é o conhecimento, é o entendimento, é a palavra de Deus, é o ensinamento da palavra. Se você não pode dar um videogame para o teu filho hoje, o melhor deles, não dê. Mas dê o conhecimento, a palavra de Deus, ensine. Dê a sua proteção. Não deixe com qualquer pessoa. O Samuel nunca dormiu na casa de ninguém. Nunca. A não ser na casa da minha mãe. E às vezes eu deixo com uma pessoa confiável da igreja. Ele já ficou na casa da Dai. Mas o tempo todo, Dai, olha esse menino. Dai, pelo amor de Deus, eu ligava para ela. Às vezes eu saía, uma vez que eu precisei sair. E eu falei, pelo amor de Deus, não deixe esse menino com ninguém. Até mesmo com outras crianças. Brincadeiras com outras crianças. E às vezes a mãe está desligada, o pai está desligado. Ah, tá ali, não tem nada não. E seu filho está sendo molestado, está sendo estuprado. Principalmente no adultério. Tem uma moça na nossa igreja que ela está no processo de separação, né? Sou autorizada a falar. Ela está no processo de separação. E eu falo todo o tempo para ela. O diabo acha brecha aonde o leito tem pecado. O diabo acha brecha aonde a criança está desprotegida. Cuida dos teus filhos. Cuida. Porque é no adultério, é na falta de proteção, é na separação que o diabo acha brecha para poder tocar a criança. Cuide do teu filho. E eu comecei a lembrar de muitas coisas da minha infância. O Senhor começou a me trazer lugares a qual a minha mãe me levava. Lugares a qual eu frequentei. Já estou encerrando, mas eu nasci num lar conturbado. Eu ouço o meu irmão dizer que meu pai chegava bêbado e aí teve um dia que ele
virou todo o armário, assim, com toda a louça, quebrou tudo. E meu irmão fala que lembra dessa cena, eu não me lembro, de a minha mãe estar em cima das costas do meu pai, batendo nele. Imagina o lar, né? Como não era. E aí eu nasci num lar conturbado, destruído, desestruturado. Não era a família que Deus planejou, não é a família que Deus Ele tem para as nossas vidas. Um lar de muita idolatria, de alcoolismo. Eu cresci vendo a minha mãe se esforçar, trabalhar em 3 empregos para poder nos sustentar, uma vida independente. Hoje eu vim entender por que no meu casamento eu queria ser o homem da casa. Porque eu cresci vendo a minha mãe sendo o homem da casa. A minha mãe se desdobrando, trabalhando em 3 empregos. Ela trabalhava de dia e trabalhava à noite. E fazia bico na padaria, ela contava para dar o do bom e do melhor. E aí, inconscientemente, eu cresci com essa forma de agir, querendo ser o homem da casa, querendo resolver tudo, querendo ser independente. E por muitas das vezes, no início do meu casamento, eu falava: pode ir embora, eu não preciso de você. Eu ganhava super bem, ganhava muito mais do que o meu esposo na época. E como eu disse, até em grau de ser falado na nossa vida, até a gente aprender, foram muitos sofrimentos. E para a glória de Deus, Deus não permitiu nós nos separarmos. E algo que o Espírito Santo está me trazendo aqui, uma atitude do meu sogro. Às vezes, nós, por proteger os nossos filhos, não ensinamos a palavra corretamente. Eu me lembro que teve uma noite que eu mandei o pastor Fabiano embora. E aí o pastor Fabiano, eu falei assim: pode ir embora da minha casa, porque na época eu construí primeiro a minha casa em cima da casa da minha mãe. Então ele já pegou a casa pronta. E aí eu tinha o direito de falar: vai embora da minha casa. E muitas vezes eu mandava ele embora e aquele dia ele cansou e falou: eu vou. E aí ele foi embora. Quando chegou na casa do meu sogro, ele ficou lá, jantou, e as horas foram passando. E aí o meu sogro falou assim: olha, eu vou dormir. E aí ele falou assim: eu também, pai, eu vou dormir aqui. E o meu sogro percebeu e falou: não, na minha casa não. Você casou, você tem casa. Volta para tua casa e resolve o problema com a tua esposa. Não faça o que eu fiz. Vai resolver com a tua esposa. E uma atitude de um pai fez com que ele voltasse. E ali nós pudemos conversar e reatar novamente. Mas por muitas vezes, pais, olha, que é super protegido. Não, é minha filha, imagina, é meu filho. Ele fez isso com você? Larga, vem para cá da casa. Fica aqui e apoia. Nós não devemos apoiar, nós devemos orar e ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. E uma das consequências da idolatria é a promiscuidade, a enfermidade, a solidão, a masturbação, que foi muitas coisas que aconteceram comigo. A bastardia, quando uma criança ela nasce fora da aliança do casamento. No meu caso, eu nasci dentro da aliança, mas eu fui concebida antes da aliança. Quando a minha mãe se casou, ela estava grávida de mim. Então eu fui concebida, não, eu fui gerada antes da aliança, dentro da aliança do casamento. Então a palavra do Senhor fala que os bastardos não herdarão a congregação do justo. E uma criança bastarda, a consequência da bastardia é a timidez. A criança ou o adulto não consegue se firmar na igreja. A gente começou a identificar os casos de pessoas que se desviaram na nossa igreja. E a gente foi ver os jovens e até mesmo adulto. E essas pessoas não nasceram dentro da aliança do casamento, eles eram bastardos. É por isso que pessoas, tem quem que não conseguem se firmar na presença de Deus, porque precisa fazer uma oração de renúncia da bastardia. E a consequência de perseguição de morte, a consequência do aborto, ela traz perseguição de morte, um espírito de morte na vida, nas finanças, no casamento. Morte prematura. O certo é nós vemos os nossos pais morrer, enterrar os nossos pais. E muitos pais têm enterrado filhos. Isso se chama morte prematura, porque quando você vai mapear a família, você vê a herança de aborto. Então o aborto ele traz o espírito de morte. E foi aí que eu consegui identificar o porquê que o Samuel tantas vezes tinha essa perseguição de morte na vida dele. Aos 2 anos, o Samuel quase morreu. Eu estava dormindo e pela madrugada o Senhor me acordou. E ali eu identifiquei o livramento de Deus. Eu acordei e vi o Samuel no berço. Ele estava com a mãozinha, ele ia fazer 2 anos, ele estava com a mãozinha no berço. E eu olhei o berço todo vomitado, ele todo vomitado. E assim, passando mal.
E ali eu chamei o Fabiano correndo, a gente deu um banho e oramos ao Senhor e agradecemos o livramento, porque aquela noite Samuel poderia ter morrido sufocado. E aí depois, aos 3 anos, eu descobri que Samuel tinha um problema no pulmão. E eu não sabia, porque assim, ele vivia doente, a gente acompanhou, eu já não aguentava mais a situação de tanto antibiótico. E aí eu lembro, eu tomava muito antibiótico na minha infância. E aí eu via assim, era tantos médicos, na época eu tinha um convênio bom, passava ali dos médicos, Samuel vivia doente. Foi quando aos 3 anos eu descobri que Samuel tinha pneumonia. Ele tinha bronquite, na verdade, e eu não sabia. E foi quando Samuel foi internado com uma pneumonia silenciosa. Ele não teve febre, do nada apareceu uma dor na barriga. Esse menino gritava, nós corremos para o hospital e achando que era apendicite, algo assim. E eu passei uma noite naquele pronto-socorro pedindo para que a doutora desse uma medicação para passar a dor, porque nessa época eu tinha ficado desempregado e eu falava assim como Jó, eu falava: Senhor, o que eu mais temia que sobreveio, meu filho ficar internado no hospital público. Ele estava ali no Antônio Giglio e eu passei a noite e eu não entendia por que a médica não dava uma medicação forte para parar a dor. Esse menino gritava e ela vinha com o Buscopan e eu falava: não está passando, dá um Tramal. Resumindo, quando foi 7 horas da manhã, eu dei um escândalo naquele hospital, eles se mexeram e trocou o plantão, entrou um médico. Eu falo que independente do hospital que o filho esteja, Deus sempre manda um anjo para poder te socorrer. E aí o doutor André, ele falou assim: olha, tudo me indica, vamos fazer a tomografia, mas tudo indica que ele está com pneumonia. E eu falei: doutor, ele não teve febre. Aí, enfim, ele fez o pedido da tomografia, fizemos a tomografia, mas o doutor falou assim: nós precisamos internar ele agora, porque o seu filho está para ter uma parada cardíaca. E ali internou o Samuel, aquela correria. Eu me lembro de uma cena que eu chorava muito, porque eles tentando colocar a sonda no pipizinho dele para internação e a sonda, e ele gritava, falou: tem alguma coisa errada. Aí a enfermeira me vira e fala assim: olha para a sonda, depois de colocar, o que é esse plastiquinho? Eu falei: não, eu vou ter que me retirar. Eu saí, comecei a chorar, me agachei, porque ela colocou a sonda errada e tinha que tirar e colocar de novo. E assim, eu falo assim, que o nosso marido, né, ele acaba sendo o nosso porto seguro. E o Fabiano sempre firme, confiante, cheio de fé. Eu me vejo o Fabiano começar a chorar. Eu falei: acabou. O Fabiano está chorando, então tudo está perdido. E o médico falou: é muito grave. Foi no domingo de manhã, né, quando acabou o culto aqui, eu lembro que a Gil e o pastor Jorge chegaram lá, oraram conosco, e o médico falou: no mínimo 10 dias para ele ficar internado. E ali o pastor Fabiano fez um propósito, falou que se ele saísse antes dos 10 dias, ele ia fazer um jejum só água, 15 dias. Enfim, para a glória de Deus, no 4º dia o Samuel teve alta, com muita oração o Senhor entrou com a cura. Eu me lembro de uma cena, voltando para casa, um espírito de perseguição de morte. Hoje eu entendo que era o espírito de morte, uma aflição muito grande. Eu chorava na minha casa e só conseguia pensar: vai morrer, eu não conseguia trazer vida. E aí eu me levantei na madrugada com muito medo e comecei a orar dentro de casa e a expulsar os demônios. Eu falei: você não tem poder sobre a minha casa, pode sair, o meu filho vai viver sim. E profetizar, mas sabe aquele espírito de perseguição? O Samuel vivia doente, vinha desses casos de morte, ele vivia internado. E aí nós nos identificamos, trabalhando com a libertação. Na vida do Fabiano, a Bíblia fala assim, a Bíblia não, né? Tem um ditado que fala que os opostos se atraem, né? E aí hoje eu falo: Fabiano, os demônios também se atraem, porque fomos identificar a família dele: derramamento de sangue, aborto, envolvimento com o espiritismo, assassinato, tudo que aconteceu na minha família aconteceu na dele, e junta os demônios, né? E aí nós fizemos, né, as renúncias, já tinha feito o mapeamento, as orações, e aí eu identifiquei, olha como é algo tremendo, o Senhor ele vai nos revelando, né, com o passar do tempo. A minha avó, ela faleceu com efizema pulmonar, 1ª geração. A minha mãe faz tratamento do pulmão, 2ª geração. Eu sou a 3ª geração, eu não tenho problema no pulmão. Pulou a minha geração e pegou quem? A 4ª geração, o Samuel. Nasceu com problema de pulmão. E nós começamos a orar e fazer as renúncias, e quando foi o ano passado, nós fomos para um seminário em Joinville, em agosto, em um lugar muito frio lá no sul, era na serra, bem frio. Eu levei o Samuel comigo,
E ali o pastor Edson, ele falou assim: Cris, você crê que Deus ele pode curar o Samuel através de uma oração? Eu falei: creio. E aí ele falou assim: olha, eu fui curado na minha adolescência de bronquite. E os médicos diziam que não tinha cura, eu era dependente de bombinha. E eu falei: sim, pastor, nós vamos orar. E nós já fizemos um mapeamento, um desligamento das heranças, né, a renúncia das heranças sobre a vida do Samuel. E aí nós oramos, eu, Fabiane e o pastor. E para a glória de Deus, isso foi em agosto do ano passado. Faz 1 ano e 3 meses. O Samuel não é mais dependente de remédios e nem de bombinha. Porque ali eu acreditei e declarei: se eu fiz a oração, eu preciso crer que o Samuel não precisa mais da medicação. E eu passei, a partir daquele dia, nós tomamos a decisão de não dar mais os remédios para o Samuel, porque era todos os dias. E é claro, né, que eu não ia ser irresponsável se de repente ele tivesse uma crise e deixar, não, eu creio no Senhor, vou deixar meu filho morrer em casa. Não, eu ia sair correndo para o médico. Mas pela fé, eu acreditei que ele estava curado. E nunca mais o Samuel ficou doente de lá para cá, para a glória de Deus, porque nós identificamos esse espírito de herança, essa perseguição de morte na vida do Samuel. E outra coisa que eu descobri mapeando a minha família, que todos os filhos, os netos, homens, primogênitos que nasceram, netos por parte da minha família, da minha avó, o pai morreu assassinado. Isso eu conversando com meu irmão não é cristão, mas eu falando algumas coisas para ele da herança, quem identificou foi ele. Ele falou: você percebeu uma maldição na nossa família? E eu falei: não. E aí fomos identificar o meu irmão primogênito da minha mãe, neto, né, da minha avó, o pai dele morreu assassinado. É por isso que ele foi registrado no nome do meu pai. Aí o meu outro primo, irmã da minha mãe, o primogênito, o pai morreu assassinado. E o outro primo, a outra irmã da minha mãe, o primogênito homem, o pai morreu assassinado. Olha essa herança, essa maldição. E quando o pastor Fabiano foi internado em abril com o Covid, eu lembrei, eu liguei para a pastora Tânia e falei: vamos renunciar. Isso que eu lembrei, ela: sim, vamos renunciar. E aí nós oramos, renunciamos, e para a glória de Deus, né, o pastor Fabiano está aí, firme e forte, foi curado, passou pelo Covid. Então são coisas que na nossa caminhada o Senhor vai fazendo, nós lembrarmos, e o Espírito Santo vai trazer a sua lembrança, as coisas que aconteceram com você, vai mapear a sua família. O pastor Fabiano sempre fala com a tia, porque a tia sempre é fofoqueira, vai procurar a tia mais velha. Ela sempre vai contar o que aconteceu na sua família. Comece a investigar se não teve aborto, se não teve derramamento de sangue, porque a consequência do aborto, do derramamento de sangue, é morte, é trazer morte para o casamento, morte para as finanças. Às vezes você está aí, as finanças não fluem, não vai para frente, você não sabe por quê. Você serve ao Senhor, tampou todas as brechas, mas ainda você não fluiu, não vive a vida em abundância que o Senhor ele nos promete. Vai investigar. Isso é para quem acredita. Se você não acredita, a partir de hoje você está sendo informado. Tem herança, sim, existe, é bíblico, mas também tem bênção. Talvez você pode olhar e falar assim: e agora? O tempo perdido, tudo que eu fiz com meu filho hoje é casado, tudo que eu plantei, em lugares que eu visitei. A minha mãe, por falta de sabedoria, me levou no candomblé. Eu ia para festa de Costa Damião. Eu me lembro, eu em Mesa Branca, centro de macumba. É o que eu disse: os pais querem fazer o melhor para o filho, mas não sabem o que está fazendo. Muito envolvimento com promiscuidade. A casa da minha avó era um cassino. Eu lembro madrugadas, eu lá vendo aquele povo jogando, era cassino, muita bebida. A minha avó apoiava, infelizmente, muitas pessoas drogadas, pessoas que tinham envolvimento com drogas. Eu cresci nesse nível de família. O diabo tinha tudo para me fazer uma pessoa destruída. Mas para a glória de Deus, quando eu levantei a minha mão, aceitei Jesus, eu disse: eu quero ser diferente. E minha vida foi transformada. Deus me deu vários livramentos. Deus me livrou do homossexualismo. Deus me livrou da prostituição. Deus me livrou de ser uma drogada, uma prostituta. Deus me livrou por conta do lar ao qual eu nasci. Mas eu escolhi Deus. Escolha servir a Deus. Talvez você tenha passado dificuldade com o teu filho. Talvez você não consegue ter fé em enxergar. Ele é um pastor, não consegue enxergar. Ele é levita na casa do Senhor. E você olha outras famílias e olha: porque o meu filho não é assim. Não se culpe. Tudo que eu estou falando aqui para você não é para trazer a culpa, mas é para você poder identificar a maldição hereditária que há sobre a sua família.
Profetiza, creia, tenha fé que o teu filho sim será um pastor, teu filho sim será um levita, teu filho sim servirá ao Senhor. E talvez você olhe e diz: e agora? Eu não tenho mais jeito, eu não posso mais voltar atrás. Tem jeito sim. Talvez você não consiga mais corrigir o passado, mas você pode corrigir o futuro. Como? Fazendo as renúncias, fazendo as orações, para que isso seja anulado. Nós aprendemos que não existe quebra de maldição. A maldição é que te quebra. Existe renúncia, desligamento das heranças espirituais. Depois você pode anotar e ver no texto de Daniel, capítulo 9, versículo 16. Daniel, ele lendo o livro de Jeremias, ele identifica que já estava chegando ao fim aquele povo que estava na Babilônia, no cativeiro. E ele vai ler e ele entende, ele tem uma revelação que os pais dele pecaram, os seus antepassados pecaram. E justamente nesse capítulo, você pode ler o capítulo inteiro, mas nesse versículo, Daniel, ele faz oração, se arrependendo e pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados. E logo depois, aquele povo é liberto. Os 70 anos chegam e aquele povo é liberto ali da Babilônia. Então Daniel entendeu que os seus pais, seus antepassados pecaram. Se arrependeu, pediu perdão. Você pode fazer isso, pedir perdão pelo pecado dos seus antepassados. E como nós podemos alcançar? Lembra que eu disse que a bênção, ela alcança 1000 gerações? A sua geração será bendita, ela pode ser bendita no Senhor a partir de você, a partir da sua vida em santidade e a partir das renúncias. Mas é preciso arrependimento, é preciso confessar e é preciso pedir perdão. Em Tiago 3,16, a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam sarados, curados. Ali, se você for ler o texto de Tiago fala que a enfermidade, que é preciso unção, mas a enfermidade é preciso confessar pecado. E se você tem algo para confessar, tome cuidado, não chegue na sua casa e já vai confessar o adultério, vai confessar para o teu marido. Não faça isso. Procure a tua liderança, procure a pastora, vai conversar com quem tem entendimento. Não faça isso sozinho. Se você identificou algumas coisas de pecado na sua vida que você precisa confessar, você precisa confessar isso para uma pessoa experiente. Procura os pastores da liderança e vai confessar primeiro e conversar. Havendo confissão, arrependimento, não tem culpa, mas é preciso você entender que o seu pecado feriu o coração de Deus. Muitas pessoas abortam e ninguém sabe. Talvez você está aqui e você abortou e nunca contou para ninguém. Porque aborto não é algo que a gente faz e coloca assim uma luz de LED, né? Olha, eu abortei. Não é uma coisa bonita. Deus já te perdoou, você já confessou para o Senhor. Mas a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam sarados e curados. E você se converteu e não entende porque esse espírito de perseguição de morte. Você não entende porque essa morte financeira, essa falência no casamento, é por conta desse aborto lá atrás. E é preciso confessar arrependimento. Arrependimento e entender que isso feriu o coração de Deus. E aí sim, com a oração, com a confissão, em Jesus nós temos o direito de uma segunda chance. Em Jesus nós temos uma oportunidade de corrigir. Nós temos a oportunidade de seguir em frente, porque Jesus nos dá a segunda chance. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, ele é poderoso para nos libertar. Mas é preciso a confissão. Confesse, deixe o seu pecado e faça a oração. Você que tiver a oportunidade, quando voltar ao seminário, nós já temos a data, vai ser dia 7 de dezembro. Será em Joinville, o Silk. O primeiro Silk volta este ano, dia 7 de dezembro, em Joinville. Você que tiver interesse, entra no site da pastora, pesquise. Tem um Silk online. Ou você que não tem condição de fazer um Silk, faça um mapeamento. Eu sei que aqui na Manaim vocês trabalham com libertação, trabalham com mapeamento. Vá fazer as renúncias. Nós vamos fazer uma oração agora no final, mas faça as renúncias através da confissão. Porque hoje, para a glória de Deus, aquela pessoa retraída, aquela pessoa tímida, dificuldade de se relacionar, isso tem mudado na minha vida. Até mesmo para ministrar. Quando a gente me chamou, eu falei assim: você tem certeza? Você foi muito corajosa de me chamar para ministrar. E ela falou assim: Cris, você é que não enxerga o que você é em Deus, como Deus te enxerga. E por muitas vezes eu recusei convites para ministrar porque eu não tinha coragem. Para pastorear foi muito difícil eu aceitar a ser chamada de pastora. E
que para a glória de Deus, a gente foi crescendo, eu fui deixando o Senhor trabalhar na minha vida. Hoje, graças a Deus, sou pastora no ministério, ajudo muito meu esposo, ajudo vidas. Eu gosto de ficar nos bastidores, eu falo que eu gosto de trabalhar nos bastidores, com aconselhamento, ensinando, na organização. Eu gosto muito de microfone. Mas, se o Senhor, Ele deseja que eu venha falar, né? Que eu venha ministrar através do microfone, e eis-me aqui. Mas eu confesso que não é algo que eu gosto muito, mas isso já tem mudado na minha vida. A minha vida hoje é outra para a glória de Deus. Eu tenho vivido e colhido o tempo da honra. A Gi e o pastor Jair têm visto o quanto nós temos sido abençoados, o quanto Deus tem cuidado, o quanto Deus tem nos honrado. E eu posso dizer que realmente a minha vida foi transformada após a confissão, arrependimento e as renúncias das heranças espirituais. Então, você que tem interesse, procure mais informação sobre isso e creia. A sua geração, ela será bendita. A sua geração, ela pode ser bendita, e a bênção através da sua vida vai alcançar 1000 gerações para a glória de Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Pode fazer a oração, Gi? A Maria Lúcia não podia engravidar. Ela não podia ter filhos, e o médico falou para ela que teria que tirar o útero. Ela estava com miomas, eu acho que de 3 a 5 miomas na barriga. E o médico falou assim: você não pode engravidar, porque se engravida o mioma, ele come o feto, não deixa o feto desenvolver. E ele disse que ela precisaria tirar o útero. E o pastor Fabiano falou: você não vai tirar o útero, creia, nós vamos fazer o seu mapeamento, nós vamos orar e você vai engravidar. E aí, para a glória de Deus, ela fez o mapeamento, as renúncias das heranças, confessou, e nós identificamos que na família dela tinha derramamento de sangue. O pastor identificou, a mãe dela já tinha feito aborto, ela já tinha passado por um aborto no primeiro casamento, espontâneo. Foi um aborto espontâneo, mas foi aborto. E lembrando que quando há um aborto, o próximo filho, ele nasce no túmulo do irmão, aonde teve morte. Então, outra coisa que eu identifiquei, eu nasci no túmulo do meu irmão, aonde teve morte, porque minha mãe teve um aborto antes de mim. Então, por isso que continua o espírito de perseguição de morte. E aí fizemos o mapeamento da Maria Lúcia, e para a glória de Deus, passou um ano, a Maria Lúcia engravidou, foi uma gravidez de risco. Quando a criança nasceu, o médico chamou o pai, o Rogério, e falou assim: vem aqui, pai, olha isso daqui. É até engraçado, o Rogério contou, ele falou: não estava entendendo nada, vai ficar aquela barriga, aquela monte de sangue. E aí o médico falou assim: o útero da sua esposa é podre, jamais uma criança poderia nascer, jamais uma criança poderia ser gerada nessa barriga, desse útero. E aí ele falou assim: é um milagre do meu Deus, falou para o médico. E realmente nós podemos ver de perto, após o mapeamento, um milagre, como tantos outros casos na nossa igreja. E talvez você pode olhar e falar assim: olha, pastor, eu entendi tudo que você falou de heranças, de maldições hereditárias, mas a minha vida vai bem, obrigada. Como uma médica, alguns testemunhos que a pastora Tânia conta. Uma médica acabou a administração, ela ministrando um evento, chamou ela e falou assim: olha, pastora, a senhora ministrou, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, porque a minha vida vai muito bem, obrigada, eu tenho 2 filhos, nós somos muito bem financeiramente, e eu cometi um aborto, e estou bem. E a pastora falou assim: tudo bem, você, a sua geração pode estar bem, mas quem corre risco de morte é a sua geração futura, são os seus netos, seus tataranetos. E ela falou: mas vamos fazer algo, nós vamos orar. E se tudo que eu falei, o que tenho falado há tantos anos, tenho aprendido, estiver errado, o Senhor, Ele vai me dar um sinal. Mas se tudo que eu falei é realmente verdade, é o que eu acredito, é o que Deus quer para as nossas vidas, o Senhor vai te dar um sinal. E aí elas oraram juntas, aquela médica foi para casa. E a médica, à noite, na madrugada, ela teve um sonho que ela estava dentro de uma clínica médica, e ela ia perto de um refrigerador. Não vou saber contar com muitos detalhes, a pastora Tânia conta que o testemunho foi dela. E aí ela vê muito sangue perto assim, da geladeira. Ela vê uma bola de sangue cair no chão. E suja todo aquele ambiente, aquela clínica branquinha, no chão branquinho. E ela acorda assustada, e ela acorda com muita dor na barriga, muita dor. E ela corre para o banheiro, e quando ela vai para o banheiro, sai uma bola de sangue de dentro dela. Ou seja, a libertação do sangue que estava retido no mundo espiritual
espiritual daquele aborto que ela cometeu. E ao amanhecer, ela veio desesperada na casa que a pastora estava e falou: preciso falar com a pastora Tânia. E quando chegou lá, ela conversou e falou: eu quero fazer oração. Eu acredito que Deus me deu um sinal. E tem mais ou menos uns 15 dias que, um mês mais ou menos, eu atendi uma moça do Paraná, porque tem um ciclo online, nós somos conselheiros do CIL, e a pastora enviou algumas pessoas, enviaram algumas pessoas para nós atendermos, e ali eu fazendo um mapeamento com essa moça por telefone, identifiquei a herança de derramamento de sangue, e ela disse que tem um filho, mas ela não consegue mais engravidar, não sabe por quê, os médicos não descobrem o que ela tem. E aí fizemos um mapeamento e eu falei: olha, Deus vai te dar um sinal, ou o Senhor vai mostrar para os médicos qual realmente o tratamento que você precisa fazer. Enfim, nós oramos, negociamos, passou 3 dias, ela me mandou uma foto, ela não estava na época de menstruar e ela sangrou. E aí eu ensinei, falei para ela que possivelmente Deus poderia dar um sinal, e para a glória de Deus ela entendeu que ela foi liberta aqui no mundo espiritual. Continua fazendo tratamento médico, eu disse: você vai me ligar e vai contar que você conseguiu engravidar. São muitos casos que nós temos atendido, pessoas que têm sido libertas para a glória do Senhor Jesus, porque nós começamos a entender que não é apenas a cruz. A cruz sim já é certa, a salvação é certa, mas a libertação precisa acontecer através das renúncias e das heranças das maldições espirituais. Amém? Nós vamos orar então. Eu vou orar e você repete. Amém? Você vai dizer assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu renuncio a todos os espíritos dos meus antepassados, espíritos que os meus antepassados serviram. Eu faço isso diante de Deus, diante dos anjos, dos principados, potestades da Igreja de Jesus Cristo e as testemunhas aqui presentes. Eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si os meus pecados e reafirmo que já renunciei a Satanás e seus demônios e todas as suas obras. E para deixar isso bem claro, eu continuo renunciando diante deste Deus tão grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Eu peço perdão pelos pecados dos meus antepassados. Nós pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiedade e fomos rebeldes, nos afastando dos seus mandamentos e dos seus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, que o Senhor colocou para nos advertir. Ao Senhor pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. O Senhor nos mudará, transformando a nossa história, porque nós confessamos os pecados dos nossos pais, avós, bisavós
Eu declaro. Eu me declaro. Livre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou orar. Pai, eu concordo em nome de Jesus com a oração feita pelos seus filhos, Senhor. E a tua palavra diz que havia concordância na terra, Senhor. Há concordância no céu. E também, Senhor, tomando a autoridade como igreja que somos, Pai. Temos a autoridade que foi conferida, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para desligar na terra. Tudo que desligarmos na terra seria desligado no céu, Pai. Eu desligo agora em tuas filhas, Senhor, Pai, de todo império das trevas, Senhor, e ligo as tuas filhas, Senhor, no reino da luz, Pai. Seja desligado no nome de Jesus no reino das trevas e elas sejam ligadas, Pai, no reino da luz. Eu profetizo e digo, Senhor, declaro que a geração das tuas filhas será medida, Senhor, como a tua palavra diz, Senhor, que até a 10ª geração, milésima geração seria de bênção. Que assim seja, que a tua filha venha contar testemunho, Pai. Que os teus filhos, Pai, servem ao Senhor, a tua família serve ao Senhor, a sua geração, os seus netos, tataranetos, Pai, servem ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Acho que passei um pouquinho além do horário. Agora que eu olhei o horário, gente, o relógio voa, eu nem percebi. Agradeço por essa rica oportunidade, que o Senhor venha abençoar a sua vida e a sua geração, em nome de Jesus. E as palmas vão ao Senhor. Queridos, ainda de pé, nós vamos cantar o louvor agora. Faz desse louvor esse coração. E em nome de Jesus, que você possa ter entendido se há alguma coisa que você detectou e realmente possa estar acontecendo na sua casa, na sua família. Isso são verdades que nós aprendemos essa manhã. Às vezes nós não conseguimos enxergar porque algumas coisas acontecem, mas elas estão ocultas e o Senhor pode trazer a luz para que seja resolvido. Com tantas libertações acontecendo na vida da Cris, de tantas áreas, esse processo não é tão simples assim. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E Ele tem vida para você, vida para o seu filho, vida para a sua casa, para o seu casamento. Isso vai acontecer no nosso meio, em nome de Jesus. Porque a nossa geração é bendita. Nós fazemos parte do sacerdócio real, uma nação santa, separada para servir e denunciar as obras das trevas. E não vão impedir de nós avançarmos. Em nome de Jesus.